Durante um acidente de carro, um homem se via diante de uma difícil decisão: salvar ou não sua chefe. Esse homem era Liu Yubei, nosso protagonista, que estava realizando manobras de ressuscitação nela. Apesar de tentar reanimá-la, ele não tinha certeza se queria mesmo que aquela mulher voltasse à vida. Afinal de contas, ela era responsável por tornar sua rotina um verdadeiro inferno. Ela o fazia trabalhar além da conta, estendendo sua jornada das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. Por isso, ao vê-la à beira da morte, Liu Yubei se perguntava se aquilo não seria, de alguma forma, merecido. Enquanto a levantava, questionava se o que estava fazendo era movido por compaixão ou apenas uma tentativa de acumular bom karma. Quando se aproximou de seus lábios para fazer a respiração boca a boca, algo inacreditável aconteceu. Uma luz dourada surgiu do céu e desceu até o corpo da mulher. Liu Yubei reclamou consigo mesmo, dizendo que, se ela morresse, ele não teria sequer a chance de cobrar seus direitos trabalhistas. Ao mesmo tempo, admitia, meio surpreso, que nunca tinha imaginado que os lábios dela fossem tão macios e doces. Foi então que a chefe abriu os olhos de repente. Ela olhou para ele, com uma expressão estranha, perguntou se ele estava procurando o morrião, o que o deixou completamente sem reação. O rosto dele corou e sua mente se encheu de confusão. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um homem misterioso apareceu diante dele. Logo em seguida, uma voz do nada anunciou que ele havia surpreendido a Imperatriz com sucesso e, por isso, havia ganhado 2 habilidades especiais: o Físico Celestial e um Escudo Dourado, ambos com 3 usos disponíveis. Liu Yubei não fazia ideia de onde vinha aquela voz, achando que talvez estivesse alucinando por causa do cansaço extremo. Nesse momento, viu a perna de sua chefe se movimentando como se ela fosse lhe dar um chute. No entanto, em vez disso, ela o segurou com força e declarou com firmeza que aqueles que desrespeitam uma imperatriz receberão punições divinas. Logo em seguida, ela usou uma técnica de jiu-jitsu e o prensou com intensidade. Sem entender o que estava acontecendo, Liu Yubei se perguntou se estava preso dentro de algum jogo esquisito. Tentou explicar que só podia estar sonhando, já que havia batido a cabeça e provavelmente desmaiado. Lin, sua chefe, achou estranho ele não conseguir usar sua energia espiritual, algo que, para ela, era perfeitamente natural. Mesmo sendo esmagado pela força dela, Liu Yubei ainda encontrou forças para sugerir que fossem ao hospital ou ao menos esperassem a ambulância. Afinal, ele ainda precisava voltar ao trabalho e prometia não reclamar, desde que fosse pago a mais por tudo que já tinha passado. Lin então olhou para a própria mão, com uma expressão de estranhamento, sem entender onde estava sua energia espiritual, e sequer sabia exatamente onde estava naquele momento. E assim vemos o protagonista chegando em casa. Exausto após mais um dia interminável de trabalho, o protagonista finalmente chega em casa. Ao abrir a porta, se depara com seu amigo, um cara mais cheinho e comilão, vasculhando a geladeira em busca de algo para jantar. O amigo pergunta casualmente se ainda restava alguma comida, mas logo emenda, com um tom quase zombeteiro, se o chefe havia drenado todas as energias dele de novo. De repente, o semblante do amigo muda completamente. Ele congela por um instante e, assustado, deixa seu refrigerante cair no chão. Sem entender nada, o protagonista pergunta o que aconteceu, e logo descobre: sua chefe estava dentro do apartamento. Ela observava tudo com um olhar severo, perguntando se aquela gaiola era o que ele chamava de lar. Surpreso e confuso, o protagonista queria saber o que ela estava fazendo ali. Enquanto isso, seu amigo repreendia, dizendo que era bom avisar antes de levar uma garota para casa. A chefe, com uma expressão séria e certa desconfiança, exigiu que o protagonista respondesse algumas perguntas. Avisou, sem rodeios, que se ele não cooperasse, sofreria um castigo divino. Em seguida, agarrou sua mão e o puxou para fora do apartamento. O amigo, olhando para a cena, percebeu que as roupas da chefe estavam rasgadas e sujas de sangue. Presumindo que tudo aquilo era algum tipo de encenação, algo que jamais esperaria vindo do protagonista, ficou ainda mais confuso. Pouco tempo depois, os dois já estavam em meio a uma floresta. O protagonista, achando que tudo aquilo era uma provocação, disse claramente que, mesmo sendo seu subordinado, ela não tinha o direito de ocupar todo o seu tempo livre. Ao ouvir isso, Lin percebeu algo diferente no tom dele, e suspeitou que talvez ele fosse seu discípulo. Com isso, ela resolveu explicar tudo. Revelou que era uma imperatriz do clã Yomin e que passou mais de 3.000 anos em cultivo para ascender até o reino dos humanos e deuses. Agora, sem entender o que estava acontecendo, ela perguntava onde estavam e por que não conseguia usar sua energia espiritual. O protagonista, ainda mais confuso, pensava se ela havia enlouquecido de tanto ler romances de fantasia. Porém, Lin parecia convicta. Ela dizia que, desde os primórdios da Terra,
existiam cultivadores, embora fossem extremamente raros. Na visão dele, ambos eram pessoas normais, sem nada de especial. Nesse momento, Lin o agarrou pelo pescoquinho e se aproximou com uma expressão sombria, como se fosse estrangulá-lo. Assustado, o protagonista implorou para que ela parasse. Ela então observou com atenção e concluiu que ele não possuía a aura da aliança correta, o que indicava que ele não era um espião tentando enganá-la. Com isso, o soltou rapidamente, como se reconhecesse um erro, embora ainda sem entender exatamente o que estava acontecendo. Enquanto isso, atrás de algumas árvores próximas, 3 homens suspeitos observavam tudo. Discutiam entre si se aquela mulher, a chefe Lin, era de fato o alvo que procuravam. Mas Lin já havia percebido a presença deles. De forma imponente, declarou que eles mereciam punição divina. Diante disso, os homens recuaram, assustados, e admitiram que era melhor não se meterem com ela. De forma casual, os 3 homens escondidos conversavam entre si, sem imaginar que já haviam sido descobertos. Nesse instante, o protagonista nota algo estranho, uma energia brilhando suavemente em uma de suas mãos. Ele se pergunta por que cultivadores estariam observando alguém como ele. Um dos homens, visivelmente nervoso, se adianta e se desculpa, dizendo que viu algo que jamais deveria ter presenciado. Em seguida, se lança em direção ao protagonista, implorando para que ele o eliminasse ali mesmo. Mas antes que pudesse acontecer qualquer coisa, o escudo dourado que o protagonista havia recebido é ativado automaticamente. Num instante, uma barreira brilhante envolve Lu Yubei, e como resultado, os agressores são arremessados com violência contra as árvores ao redor. Atonitos, eles não entendem o que acabou de acontecer. A verdade é que o sistema havia detectado que seu hospedeiro estava em perigo e, por isso, acionou a proteção sem que ele sequer precisasse reagir. Como bônus por ter surpreendido os inimigos, o sistema informa que ele recebeu uma nova recompensa, um pacote de cultivo para iniciantes. Ainda confuso, o protagonista ouve novamente a voz do sistema, tentando entender o que tudo aquilo realmente significava. Enquanto isso, a chefe Lin, ou melhor, a imperatriz, o repreende duramente. Chama-o de idiota por ter deixado os inimigos vivos, dizendo que isso é o mesmo que cavar a própria cova. Sem hesitar, ela levanta o pé e desfere um chute poderoso contra um dos homens, fazendo simplesmente desaparecer no ar com a força do golpe. Para ela, não era necessário usar técnicas elaboradas contra oponentes tão fracos. A força física era mais que suficiente para lidar com formigas como aquelas. O protagonista, aos poucos, começa a compreender a realidade diante de si. Ele percebe que de fato recebeu um sistema, como nos romances de cultivadores, e que a mulher à sua frente não é mais sua chefe Lin. Agora, ela é uma imperatriz real. Enquanto isso, no apartamento, seu amigo gordinho manda uma mensagem. Diz que saiu de casa e alerta para tomar cuidado com o barulho, para não irritar a avó que mora no andar de cima. E, como sempre, aproveita para xingar o protagonista, indignado por ele ser o responsável por tudo aquilo. Ainda não se conformava com o fato de uma mulher daquele nível ter se interessado por alguém como Lu Yubei. De volta à floresta, o protagonista decide levar a imperatriz de volta ao apartamento. A convida para entrar, pedindo desculpas pela bagunça, tentando manter um mínimo de educação apesar da confusão. Ela, no entanto, não dá importância ao ambiente. Se senta com naturalidade e comenta que não se importa com coisas triviais, mesmo que seus discípulos normalmente sejam mais exigentes com isso. Aproveitando o momento, o protagonista decide perguntar diretamente o que era toda aquela história de ser uma imperatriz que cruzou mundos. Também quer saber o que aconteceu com a chefe Lin, se ela ainda estava presente dentro daquele corpo. Com tranquilidade, a imperatriz explica. Ela estava passando por uma tribulação, um processo necessário para ascender ao reino dos deuses e enfrentar a aliança justa. No entanto, algo deu errado. Ao chegar naquele lugar, perdeu todos os seus poderes. Ainda tentando juntar as peças, o protagonista fica intrigado ao ouvir aquele nome mais uma vez. Ele pergunta se a tal aliança justa é realmente sua inimiga. Ela responde com um olhar sombrio e carregado de fúria. Ela afirmou que aqueles homens pertencem a um grupo de hipócritas, pessoas que fingem ser justas, mas por dentro são absolutamente repulsivas. Seus olhos brilharam com uma intensidade assustadora ao dizer que, se ousassem enfrentá-la, mereciam nada menos que virar um rio de sangue. O protagonista, ao ouvir aquilo, não pôde evitar o pensamento. Aquela mulher se parecia mais com uma terrorista do que qualquer outra coisa. Tentando aliviar o clima, ofereceu a ela uma lata de água e, com calma, explicou que naquele mundo as coisas funcionavam de forma diferente. Para ajudá-la a entender, ligou a televisão e mostrou imagens de tecnologias avançadas, cenas de feitiçaria, magia e até armamentos capazes de causar destruição em massa.
A imperatriz observava tudo com espanto: naves espaciais explodindo planetas, armas que pareciam desafiar qualquer lógica. O protagonista aproveitou para diverti-la. Havia pessoas naquele mundo que, com um simples estalar de dedos, poderiam destruí-la. Era melhor ela tomar cuidado. Ainda surpresa, ela perguntou se aquilo tudo era realmente possível. Ele confirmou com um sorriso, dizendo que ela precisava entender que o cultivo pessoal, por mais poderoso que fosse, não significava nada diante de certas forças modernas. E é justamente por isso que ela deveria evitar machucar qualquer um sem motivo. De repente, a imperatriz se levanta, caminhando em sua direção. Diz que a energia daquele mundo parece fraca e escassa. Coloca 2 dedos sobre a testa do protagonista e, em um tom inesperadamente sério, afirma que ele tem um talento impressionante, um dos melhores que ela já viu. O protagonista, desconcertado pela aproximação repentina, começa a corar e se pergunta se até sua habilidade de cortar grama foi aprimorada por causa do sistema. A imperatriz, por sua vez, lamenta que ele tenha nascido naquele mundo. Explica que, se estivesse no mundo dela, ele não levaria nem 300 anos para alcançar um nível de cultivo altíssimo. Nesse momento, o celular do protagonista vibra. Ele vai atender, e enquanto olha para a tela, relembra o que realmente queria da vida: algo simples. Uma rotina tranquila, um emprego estável, talvez até juntar um dinheirinho e viver sem estresse. Mas a realidade era outra. Um dos colegas do trabalho havia enviado várias mensagens, reclamando de sua ausência e avisando que, se os erros não fossem corrigidos até o dia seguinte, ele nem precisava aparecer no escritório. Frustrado, o protagonista queria gritar que não era uma máquina, que também precisava descansar. A imperatriz, ao ver a reação dele, comentou com naturalidade que trabalhar até tão tarde era praticamente o mesmo que ser escravizado. E contou que, em seu mundo, em um certo momento, um reparador de pontes havia abusado dos camponeses. Sem hesitar, ela o cortou em pedaços. O protagonista, que a ouvia atentamente, ficou intrigado. Ela falava de matar como se fosse a coisa mais comum do mundo. Mas havia algo na forma como ela dizia aquilo, uma tristeza discreta, escondida nas entrelinhas. Ela então afirmou que não se importava com quem a chamasse de assassina por suas ações. Para ela, aquilo simplesmente não fazia sentido. E, virando-se com um sorriso calmo, completou dizendo que não se incomodava porque, no fim das contas, ninguém seria capaz de derrotá-la. Ao observar isso, o protagonista refletiu que ela não parecia o tipo de demônio cruel que ele havia imaginado no início. Na verdade, a impressão que ela passava era mais parecida com a de uma guerreira distópica, alguém que enfrenta tudo e todos por aquilo que acredita ser certo. A imperatriz, sem entender a expressão, apenas olhou confusa, sem fazer ideia do que aquilo queria dizer. E como ele sabia disso? Porque foi buscar no Google. Sim, ele pesquisou e descobriu que guerreiro distópico era uma forma de descrever alguém que luta por justiça em meio ao caos. Depois disso, o protagonista perguntou se ainda podia usar o celular dela. Começou a explicar como, naquele mundo, as pessoas dependiam muito desse pequeno aparelho. A imperatriz, curiosa, colocou a mão no bolso, tirou o telefone e perguntou se aquilo era mesmo tão importante assim, já que ela não sentia nenhuma energia mágica emanando do objeto. Ao entregá-lo, o protagonista ficou surpreso. Apesar do grave acidente que haviam sofrido, o aparelho estava intacto. Era um modelo de ponta, o poderoso 8841. Com cuidado, ele pegou o celular e pediu que ela estendesse a mão. Encostou o dedo dela na tela para registrar sua impressão digital e começou a explicar como funcionava. A imperatriz, sentindo a proximidade, corou imediatamente. Sem saber lidar com a situação, chamou o protagonista de sem vergonha e ameaçou aplicar nele um castigo divino. Logo depois, um entregador bateu à porta, trazendo o pedido do protagonista. A imperatriz, assim que sentiu o aroma picante que saía da embalagem, perguntou com curiosidade o que era aquilo. Ele a convidou para provar um pouco da carne que havia comprado. Ela aceitou, pegou um pedaço e levou à boca. No instante seguinte, seu corpo estremeceu. Para sua surpresa, o sabor era realmente bom. Com apenas uma mordida, ela descreveu que parecia que um dragão de fogo tinha atravessado sua garganta. A reação foi de pura surpresa e, ao mesmo tempo, de curiosidade. A imperatriz, ainda surpresa com o sabor, pergunta se as pessoas realmente comem esse tipo de comida naquele mundo. O protagonista, achando graça, pergunta de volta se no mundo dela não existe nada parecido. Ela responde que, sim, usam temperos por lá, mas nada que chegue perto daquele nível de picância. Ele então sorri, satisfeito, e aproveita para se gabar um pouco das diferenças culturais entre os dois mundos.
Comentando que na cidade as pessoas estão bem acostumadas com comidas apimentadas, ele lhe oferece uma lata de refrigerante para aliviar o ardor. Brinca que, apesar de parecer veneno, o sabor é bom. Para tranquilizá-la, toma um gole e explica que, quando bem gelado, fica ainda melhor. A imperatriz, curiosa, decide experimentar também. Dá um gole, mas a expressão em seu rosto logo muda. Deita-se no sofá e menciona que sentiu uma sensação estranha na boca e um leve formigamento subindo pela garganta e pelo estômago. O protagonista, rindo, explica que aquilo é basicamente água com gás, muito popular por ali, e alerta para não beber tudo de uma vez, pois pode acabar arrotando. Como esperado, logo em seguida a imperatriz arrota discretamente, ficando visivelmente envergonhada. Ela comenta que o sabor é meio amargo, meio doce, mas acaba admitindo que gostou. Então, brincando, imagina o que seus discípulos pensariam se ela levasse aquela bebida para o próprio mundo. Segundo ela, os discípulos provavelmente achariam que era veneno e iam supor que ela estava tentando tirar a própria vida. Mas, agindo como se estivesse acima de qualquer coisa, ela diz que responderia com total confiança, afirmando que aquele veneno apenas fortalecia seu corpo. Ainda diria para que não a imitassem, pois não estavam prontos para aquilo. O grupo inteiro a elogiaria por sua coragem e força. E essa ideia, de ser tão admirada, parecia agradar bastante a imperatriz. O protagonista, sem entender muito bem a risadinha dela, pergunta se o refrigerante tinha mesmo agradado tanto assim. Voltando ao tom sério, ela explica que estava apenas lembrando de boas histórias da sua seita, memórias de tempos intensos, mas marcantes. Quando o protagonista se levanta para guardar o restante da comida, ela o segura rapidamente pelo braço, determinada a continuar. Promete que vai se acostumar com aquele tipo de comida, por mais desafiadora que fosse. Ele, por sua vez, alerta com um sorriso. Aquela pimenta queima do começo ao fim, literalmente. Mas a imperatriz, orgulhosa, se recusa a recuar. Pergunta com confiança como poderia temer algo tão pequeno quanto uma simples pimenta. No entanto, bastou mais uma mordida para que ficasse claro que ela não estava lidando bem com aquilo. O protagonista, tentando conter o riso, pergunta se ela realmente queria continuar. Mesmo assim, ela se recusa a admitir a derrota. E, em questão de minutos, já estava preparando mais bebida para tentar aliviar o fogo que sentia por dentro. Desde aquele dia, o protagonista passou a recomendar que a imperatriz não fosse tão teimosa. Enquanto mexia no celular, ele ouviu mais uma vez as mensagens irritadas da colega, dizendo que os erros ainda não haviam sido corrigidos e que, se aquilo não fosse resolvido até amanhã, era melhor nem aparecer mais no escritório. Mas, em vez de se preocupar, o protagonista apenas sorriu. Afinal, aquela colega era como um cachorrinho de estimação da antiga chefe Lin, que, tecnicamente, nem existia mais. Agora, ninguém sabia onde a alma dela havia ido parar. Observando tudo com cansaço, ele pensou que, no fundo, não era tão ruim assim que a chefe Lin não estivesse mais presente nesta vida. Na manhã seguinte, já na empresa, ele e a imperatriz estavam subindo juntos no elevador. Durante a subida, ele explicava a ela como funcionavam as coisas por ali. Para sua surpresa, a imperatriz entendeu tudo com facilidade, e ele não pôde deixar de elogiá-la pela inteligência. Relembrou que, dali em diante, todos a chamariam de chefe Lin. Ela apenas acenou com a cabeça, pedindo para ele não se preocupar. De repente, uma loira barulhenta surgiu no corredor, correndo em direção à imperatriz. Gritando como uma criança mimada, ela chamou de Ma, dizendo que ficou muito preocupada por não receber resposta após o acidente. Aliviada por vê-la bem, a loira pediu que ela fosse logo aproveitar o café da manhã que havia preparado, presunto de Parma com melão, o prato favorito da chefe Lin. A imperatriz olhou, confusa, enquanto o protagonista explicava discretamente que aquela loira era Geusa Ona, uma das bajuladoras da chefe anterior e filha de um importante empresário local. Geusa então se virou para o protagonista, o repreendendo e dizendo que, da próxima vez que encontrasse a chefe Lin, ele deveria descer do elevador. Segundo ela, não era adequado que ele dividisse espaço com alguém tão importante. Mas a imperatriz, tranquila, apenas sugeriu que fossem direto ao escritório para revisar os documentos. Foi nesse momento que apareceu o colega irritante da noite anterior, o mesmo que estava mandando mensagens exigentes pelo celular. Um rapaz gordinho, que entrou acusando o protagonista de não ter terminado o trabalho e ainda de falar mal da chefe. Apontou o dedo com firmeza, achando que estava com tudo sob controle. O protagonista, então, se aproximou da imperatriz e sussurrou em seu ouvido que aquele era o sujeito que havia ligado à meia-noite. A expressão dela mudou imediatamente. Furiosa, ela se virou para o gordinho e disse, com frieza, que, pelo que sabia, quem andava manchando a reputação da chefe Lin era ele.
O rapaz ficou pálido. Tentou se defender, perguntando se aquilo poderia ser verdade, e rapidamente tentou jogar toda a culpa no protagonista. Mas a imperatriz, firme e imponente, deixou claro que sabia de tudo, afinal, eles estavam juntos naquela noite. Durante toda a noite, o que acontece deixa tanto Gordo quanto Geus e Onan completamente espantados. Eles encaram o protagonista com certo desprezo, mesmo ele não querendo chamar atenção alguma. No entanto, por ter provocado tamanha surpresa neles, o sistema decide recompensá-lo com técnicas de artes marciais. Mais tarde, vemos o protagonista empolgado no escritório do chefe Lin. Ele está animado porque agora tem acesso a todas as informações dos funcionários da empresa guardadas no computador. Com esses dados em mãos, eles saberão exatamente onde o chefe Lin mora, algo essencial para o que vem a seguir. A imperatriz então aparece para assumir seu posto. Curiosa, ela questiona o motivo pelo qual o protagonista está ajudando, já que, pelo que parece, o antigo chefe Lin não o tratava bem. O protagonista responde dizendo que é apenas um jovem prestativo, sempre disposto a estender a mão. Ao mesmo tempo, ele pensa consigo mesmo que usar a imperatriz pode ser uma ótima forma de manter os outros sob controle e, de quebra, ainda assistir ao Gordo sofrendo. Ele também afirma que não poderia simplesmente deixá-la sozinha, pois havia o risco de novos criminosos, como os do dia anterior, aparecerem de novo. A imperatriz teme que possa ser atacada novamente. Com tudo que o protagonista já lhe contou, ela começa a suspeitar de que ele mesmo esteja em perigo. Para mudar o clima, o protagonista comenta que a comida que Geus preparou para Onan estava realmente incrível e o convida a experimentar um pouco. Lembrando-se da refeição da noite anterior, que estava muito apimentada, a imperatriz pergunta se aquele vermelho forte também indicava ardência. Com isso em mente, ela decide que não quer nem chegar perto do prato. O protagonista, tentando acalmá-la, garante que dessa vez não havia nada picante. Passado um tempo, os dois saem do escritório. Do lado de fora, o menino gordinho chora de dor, segurando 3 baldes, e pergunta à imperatriz se já não foi castigado o suficiente. Ela, firme, responde que ele já deveria estar agradecido por ainda estar vivo e avisa que, se continuar reclamando, mais 10 horas serão adicionadas à punição. Nesse momento, Geus surge ao lado de Onan, claramente irritada. Ela questiona por que o protagonista está sendo mantido tão próximo e ainda o alerta, dizendo que ele não deveria se deixar influenciar pela energia de alguém tão tolo e sem valor. A imperatriz, no entanto, lança um olhar cortante para Geus, que imediatamente se assusta ao encará-la. Geus Onan fica pensativa e começa a se perguntar se ainda é a mesma pequena Coquinho que o protagonista conheceu um dia. Aproveitando a deixa, ela agradece pelo delicioso presunto que ele havia preparado, um gesto que só aumenta ainda mais a frustração dele. Ele mal consegue acreditar que ela teve a ousadia de comer o café da manhã que ele fez com tanto carinho, especialmente para sua querida Coquinho, e ainda continuar agindo daquela forma, como se nada tivesse acontecido. Sentindo-se incomodado com a situação, o protagonista se aproxima da imperatriz e, com certa firmeza, pede que Geus e Onan não os perturbem, dizendo que ele e a imperatriz tinham alguns assuntos pessoais a resolver. Geus e Onan acabam ficando para trás, cheios de raiva, enquanto o protagonista, por outro lado, se sente decepcionado. Ele percebe que não conseguiu provocar uma reação forte o bastante para ativar o sistema e decide, então, que mudará sua abordagem na próxima tentativa. Enquanto isso, o gritalhão promete a si mesmo que ainda dará uma boa lição ao protagonista mais tarde. No luxuoso condomínio residencial Sansu Manor, o protagonista chega acompanhado da imperatriz. Ele a elogia por ter conseguido abrir a fechadura digital sem que ele sequer tivesse que explicar como funcionava. Ela apenas abre a porta e responde com naturalidade, dizendo que se adaptar ao novo mundo é algo instintivo para ela. Ao entrar, o protagonista observa que o lugar é tão sofisticado quanto ele esperava. Decide começar ensinando a imperatriz como usar os objetos e equipamentos do dia a dia. Ele começa pelos eletrodomésticos da cozinha, mas ela, confiante, diz que não precisa aprender aquilo, pois nunca cozinhou na vida. Mesmo assim, ele segue com a explicação e a leva até o banheiro. Ao entrar, ela demonstra certo desgosto, achando estranho que todas as tarefas de higiene sejam feitas no mesmo ambiente. O protagonista tenta tranquilizá-la e diz que não é como ela está imaginando. Para ilustrar, ele aperta um botão, mostrando que o vaso sanitário possui funções como descarga automática e desodorização. Quando chega o momento do banho, ele também explica como regular a temperatura da água, mostrando como alternar entre fria e quente. A imperatriz, então, comenta que esperava que o antigo dono do corpo tivesse deixado alguma roupa de troca. Prontamente, o protagonista ajuda a procurar algo para vestir. Ao vasculhar o local, ele encontra as roupas que a chefe Lin costumava usar e se surpreende ao ver que elas eram bem ousadas.
Escolhe algumas peças, pensando que pelo menos não precisaria se preocupar se ficariam boas, já que o corpo ainda era o mesmo. Enquanto isso, a Imperatriz toma banho e pergunta, lá de dentro, se o protagonista já deixou tudo pronto, pois com o corpo dele estava tão fraco que parecia prestes a pegar um resfriado, mas sua preocupação principal era outra. Ele não fazia a menor ideia de como ensinar a Imperatriz a usar roupas modernas. No final, ele simplesmente entregou as peças a ela, pedindo que seguisse as instruções da imagem que vinha junto. Ele avisou para que ela não se enganasse, mas sua insistência acabou cansando um pouco a Imperatriz. Enquanto trocava a roupa íntima, ela fez questão de deixar claro que aquilo não passava de roupa íntima, perguntando se ele realmente achava uma pessoa inexperiente. Na prática, ela acabou enfrentando algumas dificuldades com a estrutura da roupa íntima e acabou ficando presa, sem conseguir acreditar que aquelas simples cordas eram consideradas roupas. Voltando para a sala, o protagonista estava relaxando e assistindo TV quando percebeu que a Imperatriz já tinha terminado o banho. Ele a convidou para assistir a um documentário sobre história mundial, para que ela pudesse entender como a vida naquele mundo tinha evoluído, além de aprender sobre as principais indústrias e o desenvolvimento da energia. Ela se sentou ao lado dele, admitindo estar curiosa para conhecer a história, mas em menos de 15 minutos já estava rindo. O protagonista não perdeu a chance de acusá-la de não conseguir se concentrar por mais tempo e a provocou para ir pegar um cobertor e se aquecer. A Imperatriz, por sua vez, reagiu assim que percebeu que ele estava se aproximando demais, e para se proteger, levantou o braço rapidamente, pronta para dar um tapa. Assustado, ele explicou que só queria cobri-la com algo para que ela ficasse mais quente. Quando ela não respondeu, meio atordoada, ele se perguntou se ela estava realmente acordada. Então, com cuidado, ele trouxe uma folha de papel na direção dela, mas, com reflexos rápidos, ela cortou a folha no ar, deixando ainda mais surpreso. Isso fez-se questionar se ela teria algum tipo de sistema de alerta tão sensível, mesmo enquanto dormia. No final, ele decidiu que o lugar parecia um pouco perigoso para ficar e resolveu sair. Começou a conferir as recompensas que recebeu do sistema e logo partiu para praticar uma das técnicas que ganhou, o Punho do Caminho Celestial. Pelo nome, já dava para imaginar que era algo incrível. A sensação era como se seu corpo estivesse pegando fogo, e uma pressão enorme no peito fazia com que ele acreditasse que seu coração iria sair pela boca. De repente, a Imperatriz se aproximou dele e o alertou que, se ele continuasse treinando naquele ritmo, poderia até mesmo acabar perdendo a vida. A protagonista, ao ouvir o alerta da Imperatriz, ficou um pouco confusa. Ela explicou que, na verdade, nem sabia exatamente o que estava praticando, mas ressaltou que, quanto melhor a técnica, mais perigosa ela costuma ser. Apesar de ter talento, sua base ainda era muito fraca, o que a impedia de suportar toda a energia que a técnica exigia do corpo e dos meridianos. Em outras palavras, ela admitiu que era fraca. O protagonista, sentindo-se esmagado pela sinceridade dela, agradeceu com um sorriso, dizendo que ela estava sendo muito gentil. Ele então perguntou se ela realmente tinha dormido ou não, e ela, se espreguiçando, disse que só precisava de um cochilo rápido para estar pronta para continuar. Enquanto a protagonista comentava que não era normal alguém conseguir dormir daquele jeito, o telefone dele tocou. Atendendo, ele perguntou se havia algum problema, e do outro lado da linha solicitaram que ele enviasse um arquivo. Porém, como lembraram que ele estava acompanhando o chefe Lin, pediram para que ele deixasse o trabalho para eles. Mesmo assim, ele recusou e se preparou para sair. A Imperatriz pediu que ele ficasse ali, trabalhando meio período, e questionou se não bastava ela estar ao seu lado para que ele não precisasse mais lidar com as tarefas pesadas. O protagonista virou-se para ela com um sorriso e respondeu que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ele precisava garantir que a empresa não caísse no caos. Enquanto ficava parado perto da porta, ele se perguntou por que pessoas infelizes deveriam fazer outras pessoas sofrerem. A Imperatriz pediu que ele parasse de pensar assim e se aproximasse dela, o que o deixou confuso. Ela insistiu que ele apenas a ouvisse. No final, foi ela quem se aproximou dele. O protagonista, corando, perguntou se aquilo não era um pouco inapropriado. Ela apenas lhe deu um tapinha na testa com o dedo. Confuso, ele perguntou se tinha feito algo errado, mas a Imperatriz mandou que ele esquecesse e se afastou. Ela foi embora, deixando ainda mais confuso, sem saber se queria ficar perto ou longe dela. Então, ela o acusou de falar demais, dizendo que, se ele não queria ir embora, não deveria sair dali. A protagonista prometeu que enviaria comida para ele e pediu que ele não assustasse as pessoas. Isso a deixou um pouco preocupada, porque agora, sem energia espiritual, ela não conseguia mais transmitir sua consciência à distância. Mais tarde, à noite, a protagonista se espreguiçava depois de ter trabalhado quase o dia todo e finalmente estar prestes a ir embora, quando um colega se aproximou.
Ele falou com sarcasmo, dizendo que agora o protagonista deveria tratá-lo como senhor e perguntou se ele não iria pagar o jantar. Confuso, o protagonista perguntou por que ele estava falando assim, e o careca respondeu que ele tinha que agir daquele jeito porque todos sabiam que ele e o chefe Lin estavam envolvidos em algo suspeito. O protagonista respondeu sério que o colega tinha muita imaginação. Ele contou que a chefe Lin tinha sofrido um pequeno acidente de carro e que ele só a ajudou porque estava por perto. Para deixar claro que não tinha segundas intenções, ele enfatizou que, se tivesse conseguido algo com a chefe, não estaria ali fazendo hora extra. Enquanto isso, Geus e Ona ouviam tudo às escondidas e finalmente entendiam por que a pequena Coquinho tinha se juntado um perdedor como protagonista. O que eles mais queriam era ver o protagonista apanhar por ter mexido com a esposa do jovem mestre. Já a Imperatriz, por outro lado, estava com um olhar cheio de raiva e frustração. Quando o protagonista entrou, ela perguntou por que as luzes estavam apagadas e por que ele parecia estar se transformando em um lobisomem. Ela deixou claro que estava muito brava e avisou que as consequências seriam graves, mas ele colocou na mesa um alimento chamado Bonton para que ela comesse. Ela desviou o olhar, querendo deixar claro que não estava aceitando suborno, mas logo abriu o Bonton com força e, babando, reclamou que devia ter recebido aquilo antes. Depois, devorou a comida e ficou mais calma. Perguntou ao protagonista por que ele não tinha trazido mais dessa vez. Ele explicou que o Bonton é melhor quando é leve, e enquanto jogava fora o recipiente, ela mostrou o celular reclamando que aquele aparelho estava contra ela. Ela disse que tinha tentado pedir comida pelo celular, mas que, pelo que entendeu, foram só 2 toques na tela e não funcionou direito. O protagonista agora entendia o motivo da raiva dela. Ele se sentou, pegou o celular para dar uma olhada e explicou que, para pedir comida, era preciso pagar com reconhecimento facial, algo que ela nem sabia o que era. Ele explicou que era só apontar a câmera para o rosto dele, e enquanto ela brincava com o celular até acertar, ele explicou que era assim que as transferências de dinheiro funcionavam naquele mundo. Enquanto arrumava a mesa, o protagonista encontrou uma folha cheia de escritos. Era um guia de meditação. Surpreso, ele perguntou à Imperatriz o que aquilo significava. Ela disse que tinha escrito aquilo para ele e, vendo a expressão surpresa dele, perguntou o que tinha de errado. Ele explicou que aquele guia de meditação e respiração tratava da essência da energia do corpo e da alma, o que era muito útil para ele, pois poderia fortalecer seu corpo e mente. Isso ajudaria a desbloquear os meridianos e remodelar o corpo, deixando-o capaz de suportar o treinamento das artes marciais. Enquanto pensava nisso, ele ficou corado, percebendo que era a primeira vez que uma garota lhe escrevia um bilhete daquele jeito. A Imperatriz entregou a Clara um olhar cheio de condições, o que deixou o protagonista surpreso. Ele logo declarou que venderia suas habilidades, mas jamais seu corpo. Ela, firme, avisou que, se ele aceitasse seus métodos, teria que treinar exatamente do jeito que ela mandasse. Ela não se importava se ele era talentoso ou se a prática o tornava melhor. O que valia mesmo era que ele dominasse o primeiro capítulo em, no máximo, 3 semanas. Porque, do jeito que ela via, não tinha espaço para gente inútil. Vendo essa postura dela, o protagonista tentou, até, invocar a mãe para defendê-lo daquele desafio. Mas, abaixando a cabeça, ele perguntou quanto tempo geralmente os discípulos levavam para dominar aquela etapa. A Imperatriz, sorrindo, disse que costumava ser 4 semanas, mas que, como ele era talentoso, ela assumia que não teria problema ele fazer isso em 3. Ele começou a ler algumas páginas que falavam sobre a energia no Dantian, explicando que, com energia suficiente, os canais se abrem e a energia pode fluir por todos os meridianos. Enquanto ele estudava, a Imperatriz estava maravilhada com o sabor doce e fresco de um biscoito. Observando o esforço do protagonista, ela sugeriu que ele deveria estar se alimentando melhor e que não precisava se preocupar tanto com o tempo. O protagonista soltou um suspiro frio, levantou as mãos e sentiu o corpo ficar muito mais leve de repente. A Imperatriz ficou espantada ao perceber que, em poucos segundos, ele já havia dominado o primeiro capítulo. Ele nem sabia direito o que tinha acontecido, então perguntou o que era aquilo. Ela explicou que tinha introduzido o Ki no corpo dele, o que significava que ele já dominava os fundamentos do refinamento corporal. Para confirmar, pediu que ele inalasse o Ki novamente. Ele obedeceu, absorvendo a força toda a energia de uma vasta área ao redor. A Imperatriz ficou boquiaberta, pensando que tipo de talento demoníaco ele teria para reagir daquela forma. O sistema recompensou o protagonista com a habilidade de passar para a próxima etapa instantaneamente. Ele começou a pensar que seria mais difícil surpreendê-la de novo, porque toda vez que ele impressionasse, as expectativas dela iam subir. Pensando nisso, lembrou de uma frase que dizia que a lã de ovelha é limitada, então ele decidiu encontrar mais ovelhas para continuar ganhando recompensas. A Imperatriz, vendo o sorriso estranho no rosto dele,
Perguntou o que estava pensando. Ele respondeu que não era nada demais, só estava imaginando o dia em que se tornaria um mestre insuperável. Virando-se para ela com um sorriso, perguntou se ela tinha mais alguma ordem, já que queria continuar treinando. Ela respondeu que, se tivesse algo muito importante para dizer, o faria. Mas ressaltou que seu pedido de entrega ainda não tinha chegado e que estava ansiosa por um refrigerante, o que deixou o protagonista confuso. Ele então disse que não devia pedir comida no meio da madrugada. O protagonista explicou que beber refrigerante rápido demais poderia causar problemas para o reparador, mas a Imperatriz estava focada demais em terminar seu refrigerante. Quando finalmente acabou, ela pareceu aliviada e lembrou o protagonista de algo importante. Ele devia manter os pés no chão. Ela contou que já viu muitos prodígios caírem por causa da arrogância cega. No meio desse papo, ele de repente começou a arrotar e soluçar, sem conseguir controlar, tampando a boca com a mão, reclamando que seu corpo era frágil demais. O reparador o repreendeu, dizendo que já tinha avisado para ele não beber tão rápido, e que ia até lá conferir se ele não passava de 2 copos de refrigerante. Mas a Imperatriz, sem paciência para sermões, pediu para ele ir logo embora e avisou que as coisas podiam dar errado para ele se continuasse assim. O protagonista respondeu sério que, se bebesse mais, poderia acabar com diabetes e aí não poderia mais tomar refrigerante, e essa era a pior notícia para ela. Quando o protagonista fechou a porta, a Imperatriz relaxou e exclamou que, finalmente, teria um pouco de paz. Mas de fora, ele gritou para ela, lembrando que tinha salvo o número dela na primeira página do telefone. Ela ficou assustada e mandou o protagonista parar de ser tão superprotetor, mas no fundo ficou comovida. Afinal, no passado, as pessoas tinham medo da ira dele e só diziam o que ele queria ouvir, nem sabiam quando foi a última vez que alguém se importou tanto assim com ela. Voltando para o protagonista, ele chegou no apartamento dela, se perguntando onde estava o tal gordo. Sem se preocupar com o que poderia acontecer com a sua vida, ele se jogou no sofá, alegando que precisava relaxar depois de um dia cansativo. Pegou o celular para jogar um game chamado King of the Gods e foi conferir se seus amigos estavam online no chat do grupo. Ele tentou pedir para adicioná-lo ao jogo, mas naquele momento todos decidiram ficar doentes. E, aparentemente, era porque o protagonista sempre jogava muito mal, o que deixava todo mundo bravo. Ele percebeu que não estava sendo convidado para nada, até que recebeu uma mensagem de alguém chamado Velho Louco, perguntando se ele queria ir comer no dia seguinte, porque ele estaria chegando na cidade. O protagonista aceitou animado. Eles brincavam juntos há 3 ou 4 anos, mas ele nunca tinha visto o tal Velho Louco pessoalmente. Rindo, ele pensou como o nome era marcante, e até começou a imaginar que o cara poderia ser o líder de alguma gangue. Enquanto isso, numa sala, um cara que estava sentado comentou que os amigos tinham desaparecido. Um careca disse que eles tinham ido até a floresta investigar, mas nem encontraram restos de corpos. Outro tentou acalmar dizendo para não se preocuparem, porque ele já tinha pedido para alguém cuidar do protagonista. No dia seguinte, o protagonista esperava pelo Velho Louco, que mandou uma mensagem avisando que tinha chegado, com um sorriso malicioso na voz, um pouco fraca, por isso ele tinha pedido um chicote de cabra exótico e licor de osso de tigre. De repente, uma garota se aproximou e sentou com ele, o que deixou o protagonista confuso. Ele comentou que a mesa estava ocupada, e, percebendo quanto ela era voluptuosa, pensou se agora até em casa de chat servem assim, igual em bar. Ele comentou que o mercado de bebidas estava ficando muito competitivo. A moça sorriu e revelou que ela era o Velho Louco, pegando o celular para mostrar o histórico de mensagens para provar que não estava mentindo. O protagonista cuspiu a bebida surpreso. Ainda espantado, ele perguntou se ela realmente era o Velho Louco, já que no jogo ela não falava como mulher. A garota contou que sua irmã Ling pediu para usar um modulador de voz porque era mais seguro fingir ser um homem. Era fácil enganar assim. Ela disse que uma vez esqueceu de usar o modulador, mas ninguém percebeu, e o protagonista confidenciou que todo mundo pensou que o Velho Louco tinha levado uma garota para casa. A garota ficou desconfortável com o apelido de Velho Louco e pediu para chamá-la de Xiao Tu, dizendo que ia morar em Xi'an por um tempo. Depois, eles estavam perto de um lago, e o protagonista perguntou se ela não tinha medo de que ele fosse uma má pessoa. Ela respondeu confiante que treinava desde pequena, então não se importava se 3 ou 5 caras viessem atacar ela ao mesmo tempo. O protagonista comentou que era meio estranho uma boa amiga virar uma garota bonita do nada. Ao ouvir isso, ela corou, perguntou se ele realmente achava isso e percebeu o quanto ele estava nervoso. Ela começou a bater no corrimão de madeira, pedindo para que ela parasse de falar aquelas coisas, porque aquilo estava deixando o clima meio desconfortável. O protagonista, então, perguntou se ela estava ouvindo algum barulho, mas ela respondeu que não. Por causa das batidas leves que ela dava no corrimão, a grade acabou desabando. Na hora,
Ele correu para se jogar em cima dela para evitar que se machucasse. O protagonista, observando o jeito como ela caiu, pensou que, apesar de tudo, morrer daquele jeito não parecia tão ruim. Mas não foi bem assim. Kotu caiu por cima dele e acabou quebrando algumas costelas, a ponto de ele sentir que sua alma quase saiu do corpo. Então, Kotu pediu desculpas, explicando que sua constituição era um pouco diferente das outras pessoas da idade dela, por isso tinha mais força do que o normal. O protagonista tentou tranquilizá-la, dizendo para ela não se preocupar porque ele aguentaria aquilo. Aliviada, ela agradeceu, dizendo que só tinha conseguido sobreviver graças ao método de contemplação que praticava. Caso contrário, ela duvidava que ainda teria ao menos um osso intacto. De repente, o celular dela tocou, avisando sobre um novo pedido, o que a deixou super animada, porque era seu primeiro pedido. O protagonista não entendeu muito bem do que se tratava, então ela explicou que era um aplicativo chamado Sicantou que estava ficando bem popular. Basicamente, dava para pedir ajuda a praticantes de artes marciais para completar tarefas. Depois de cumprir a tarefa, além da recompensa, o artista marcial podia ganhar pontos para se tornar um cavaleiro mais forte. Ela contou que o maior sonho dela era se tornar o maior cavaleiro do mundo. Quando viu a tarefa que tinha acabado de receber, ficou surpresa. Ela tinha que dar uma lição no cara que tinha roubado sua parceira de longa data. Mostrou a foto do alvo para o protagonista, que ficou furioso, dizendo que esses traidores mereciam morrer. Essa raiva era comum entre os apoiadores do Amor Puro, grupo do qual ele fazia parte. Mas ao olhar bem, ele percebeu que o alvo da missão era justamente ele próprio, Kotu. Sem pensar duas vezes, ela atacou, tentando cortar sua cabeça. O protagonista conseguiu desviar, pedindo para que ela se acalmasse, dizendo que ele não poderia simplesmente aceitar aquilo. Ela respondeu que um verdadeiro guerreiro não pode ignorar suas tarefas. Mesmo assim, ele tentou convencê-la a desistir, dizendo que aquela era sua primeira missão rumo ao topo dos guerreiros. Prometeu que, se deixasse ser cortado, faria de tudo para não matá-la. E então ele se lançou em um movimento para se defender. Ela o chutou, mas ele conseguiu desviar novamente, acusando-a de estar disposta a esfaquear os próprios amigos só por causa do trabalho. Na verdade, o que ela queria mesmo era transformar o protagonista em seus pontos de cavaleiro. Ele continuou esquivando dos ataques dela, mesmo achando difícil acreditar naquela situação. Kotu achou que aquilo era só uma coincidência da parte dele, e o protagonista pensou consigo mesmo que as mulheres realmente eram complicadas, especialmente aquelas que tinham uma aura tão perigosa. Quando percebeu que não conseguiria fazê-la mudar de ideia, ele decidiu parar de tentar ser legal e usou sua habilidade instantânea para se esquivar com rapidez. De repente, ele apareceu atrás dela num piscar de olhos, pronto para usar o primeiro movimento do punho celestial. Mas, no último instante antes de atingi-la, parou, deixando-a completamente atordoada. Ela ficou boquiaberta ao perceber que aquele movimento carregava pelo menos 30 anos de poder acumulado para ser dominado. Por causa da reação dela, o sistema recompensou o protagonista com uma nova habilidade, o impacto da alma. Essa habilidade atordoava o adversário, obrigando-o a obedecer por um curto período, disparando automaticamente um suspiro profundo. Ele explicou a ela que seu avô sempre dizia que a China guarda muitos dragões escondidos, e agora ela tinha certeza de que estava enfrentando alguém muito acima do seu nível. Mesmo assim, o protagonista tentou tranquilizá-la, dizendo para ela não se preocupar, pois ele também treinava desde jovem. Ele comentou que só conseguiu vencer porque aproveitou o ataque surpresa dela. Kotu ficou incrédulo ao saber que ele treinava desde pequeno, já que o jeito como ele desviava de seus ataques não parecia indicar tanta experiência assim. Ela tinha muita bagagem e, para provar que não estava mentindo, decidiu conferir por si mesma. Quando ele ficou assustado, perguntou o que ela queria fazer, e ela começou a tocá-lo, pedindo que ele mostrasse as marcas do treinamento no corpo. Ele hesitou, levantou a camisa e ela ordenou que ficasse parado, mas ele implorou para parar, prometendo contar toda a verdade. Poucos minutos depois, Kotu ficou surpresa ao descobrir que o protagonista tinha se tornado tão forte em apenas 3 meses. O protagonista, por sua vez, mal sabia como teria reagido se alguém lhe dissesse que, na verdade, ele só tinha treinado por 3 dias. Ele explicou que tudo foi possível graças às oportunidades que teve e por entender que suas técnicas eram segredos de família. Ela prometeu que não investigaria mais, admitindo que era quase impossível alcançar aquele nível em tão pouco tempo. Ele então quis saber se ela conseguiria ajudá-lo a descobrir quem estava por trás da armação que o incriminou. Kotu jurou que, como defensora do amor puro, nunca faria algo tão baixo contra ninguém e disse que confiava nele. Tentaram descobrir juntos, mas não conseguiram identificar diretamente quem havia feito aquilo. Depois do pedido, ele poderia até tentar se encontrar com o tal cara mais tarde. Mas,
Logo depois, o protagonista se viu amarrado enquanto alguns homens saíam de uma van. Esses homens não pareciam qualquer pessoa comum, eram tipos perigosos, e agradeceram a Kotu por ter ajudado a completar a missão. Isso dava a eles a liberdade para fazer o que quisessem com o protagonista. Enquanto isso, o protagonista não conseguia reconhecer nenhum deles. Um dos homens, de forma quase carinhosa, prometeu a Kotu que lhe daria uma classificação 5 estrelas. Fingindo medo, o protagonista disse que talvez ele estivesse confundindo as coisas, porque eles nem se conheciam. Mas o homem acusou o protagonista de tê-lo usado e depois simplesmente esquecido, como se nada tivesse acontecido. Apontando para o suposto amigo do protagonista, ele reclamou irritado que esse cara o havia tirado dele, e por isso ele havia enviado aqueles capangas para dar uma lição no protagonista. Enquanto seguravam um tubo nas mãos, os homens riam maliciosamente e avisaram que aquilo poderia doer um pouco, pedindo para o protagonista se preparar. Ele então se perguntou se eles estavam ali para se divertir ou se estavam seguindo ordens de alguém maior. Aproveitando a oportunidade, o protagonista usou sua nova habilidade, o impacto da alma, que atordoou os caras, fazendo com que eles caíssem sob seu controle. Ele ordenou que eles voltassem para quem os contratou e fizessem exatamente o que tinham planejado com ele. Sem discutir, todos entraram na van. Kotu, confusa, perguntou se ele realmente iria deixá-los ir assim, e ele garantiu que não havia motivo para se preocupar, nada de ruim aconteceria no caminho de volta. Kotu comentou que gostaria de passar mais tempo junto com ele, mas explicou que Ling já havia ligado para ela e que, se ele não voltasse para casa, ela iria procurá-los. O protagonista disse que estava tudo sob controle e nada iria acontecer. Ela contou que ficaria por ali por um tempo para que pudessem sair juntos novamente e sugeriu chamar os outros do jogo para se encontrarem. Kotu sorriu, acenou com a cabeça e se despediu por telefone. O protagonista então disse a Ling que não precisava ir buscá-la, pois ela já estava voltando para casa. Mas Ling, ao telefone, gritava com ele, reclamando como se ele tivesse ido buscá-la com um caminhão. O protagonista, ouvindo os gritos de longe, percebeu que Ling era mesmo uma pessoa muito rigorosa. Naquele momento, ele recebeu uma ligação da Imperatriz. Surpreso, ele perguntou se ela já tinha aprendido a usar o telefone tão rápido. Ele ficou tão chocado que chegou a pensar que tinha sido sequestrado, pedindo para ela tossir 2 vezes como sinal. A Imperatriz deixou claro que usar um celular era algo simples para alguém como ela e logo ordenou que ele acompanhasse para comprar algumas roupas. Mais tarde, a Imperatriz saiu de um táxi, enquanto o protagonista, nervoso, pediu ao motorista que aceitasse uma pequena compensação em dinheiro. Ele segurava um maço de cigarros, dizendo que seu chefe não estava fazendo nada errado. Virando-se para a Imperatriz, afirmou que, se ele não sabia chamar um táxi direito, era melhor nem tentar, principalmente porque ele já tinha deixado uma marca gigante no capô do carro. Ela logo se defendeu, dizendo que não foi culpa dela, já que ele que tinha mandado ela parar um carro, e foi exatamente o que fez em frente à loja. O protagonista, surpreso, perguntou por que ela de repente queria comprar roupas, se tinha 2 caixas enormes no armário. Ela respondeu que não tinha vontade de ficar usando as roupas dos outros para sempre. Nesse momento, uma vendedora se aproximou do protagonista dizendo que tinha uma nova coleção de roupas de alta qualidade que cairiam perfeitamente na namorada dele. Ele sabia que aquilo era uma estratégia, porque era muito mais difícil recusar algo caro. Tentando sair dessa, ele disse que só estava acompanhando quem tinha dinheiro para pagar. Alguns caras próximos ouviram isso e começaram a zombar, chamando ele de simples carregador de malas. A partir dali, ficou claro para ele porque alguém com o jeito e o porte da Imperatriz era diferente. Enquanto a vendedora ajudava a Imperatriz a escolher roupas, ela mostrou um estilo casual e outro mais Chanel, garantindo que, pelo corpo e proporção dela, ficaria incrível. A Imperatriz, sem entender muito dos estilos, perguntou o que era aquilo, e o protagonista explicou que algumas roupas são para ocasiões especiais, outras para ficar em casa. Ela pareceu entender bem e pediu à vendedora algo bem justo, de látex, deixando todos surpresos. A vendedora, intrigada, perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Virando-se para o protagonista, a Imperatriz contou que tinha visto alguns vídeos no computador dele e perguntou se aquilo era algo estranho. Ele, envergonhado, cobriu o rosto, lamentando não ter criado uma conta separada para ela. Ele explicou para a vendedora que o que a Imperatriz queria dizer era que desejava uma roupa clássica de heroína, já que ultimamente estava gostando daquele estilo que a fazia parecer poderosa. A Imperatriz admitiu que tinha pensado em usar aquela roupa porque achava que estava na moda. Afinal, o protagonista sempre fazia isso. Ela olhou para ele com uma expressão que parecia decepcionada, como se achasse que ele não queria vê-la daquele jeito. Os rapazes ali ficaram sem palavras ao ouvir isso,
pensando se o protagonista não era só alguém que carregava sacolas para ela. Sem conseguir segurar, ele pediu para a vendedora mostrar outra opção de roupa, algo mais formal, e ela prontamente atendeu, ignorando a Imperatriz por um momento. Quando a Imperatriz saiu do provador com a roupa nova, a vendedora ficou encantada, admirando o quanto ela estava linda. A Imperatriz comentou que aquele estilo lembrava um pouco o que ela conhecia do próprio mundo e perguntou ao protagonista o que ele achava. Antes que ele respondesse, a vendedora interrompeu, explicando que aquele modelo era lançamento recente. Ela confessou que no começo achou que seria exagerado demais, mas não esperava que ficasse tão perfeito nela. Ao se olhar no espelho, o protagonista decidiu comprar a roupa para a Imperatriz. Além disso, pediu para a vendedora escolher algo para ele também, o que o deixou meio confuso, sem entender muito bem por que ele precisaria de roupas novas. Depois de um tempo, ele saiu quase igual, sem grandes mudanças no visual, e a Imperatriz comentou que as roupas dela eram um pouco mais simples que as dele, mas ainda assim ela pretendia comprar tudo. O protagonista continuava sem entender por que ela precisava de roupas novas, até que ela contou que a família Lin tinha mandado uma mensagem convidando-a para um jantar em família que aconteceria em alguns dias. Enquanto ela estava pagando, parecia feliz, dizendo que essa seria uma boa chance para conhecer melhor o novo mundo onde estavam. Mas aí a vendedora avisou que havia um problema. O pagamento não tinha sido aprovado porque não havia saldo suficiente na conta, o que deixou a Imperatriz surpresa. O protagonista, achando estranho que a conta do chefe Lin tivesse tão pouco dinheiro, resolveu pagar tudo do próprio bolso. Convencido de que valeria a pena, ele até pensou que poderia passar uns 2 meses comendo pouco, sem problemas. Só que quando viu que tinha gastado 38.888 yuanes, começou a se sentir mal, quase vomitou sangue. Triste e abatida, a Imperatriz estava tomando uma bebida, mas ainda preferia seu refrigerante favorito. Enquanto isso, o protagonista conferia os registros de pagamento do chefe Lin, tentando entender o que tinha acontecido. Ele descobriu que tinha ocorrido uma grande transferência de dinheiro para uma conta corporativa. Pensando em esclarecer isso, ia perguntar para o gordo Sêmen. A Imperatriz, sem se preocupar muito com o assunto, comentou que questões financeiras são sempre complicadas e que a partir daquele momento todo o dinheiro também era dele. Isso deixou o protagonista animado, imaginando tudo o que poderia fazer com aquela grana. Ela ainda avisou que sempre estaria por perto e que ele não teria como escapar, o que fez o protagonista corar de leve. Nervoso, ele respondeu que, de qualquer forma, teria que lidar com tudo aquilo. Para esclarecer essa questão do dinheiro, a mulher séria percebeu que alguns caras que os estavam observando simplesmente sumiram. O protagonista admitiu que também sentiu que estava sendo seguido, mas achou que talvez estivesse paranoico. A Imperatriz, percebendo a situação, disse que confiava na intuição dele, mas estava cansada demais para continuar com aquilo e pediu que ele desse conta sozinho. Enquanto isso, o careca que já tinham visto antes fazia uma ligação, questionando alguém do outro lado sobre o motivo de terem cancelado o plano. Ele explicou que o plano inicial era eliminar o protagonista porque ele tinha testemunhado o acidente com o chefe Lin, mas como ela não morreu, não fazia sentido complicar ainda mais. O careca, porém, não gostou nada dessa decisão, já que 3 dos seus companheiros tinham morrido no processo, algo que não era fácil de aceitar. No fim, o cara do outro lado deu carta branca para ele fazer o que quisesse, mas avisou que o que estava prestes a acontecer não tinha nada a ver com ele. Depois, o cara de óculos perguntou o que fariam agora, e o careca respondeu que, mais cedo ou mais tarde, eles acertariam as contas. Mais tarde, o gordo Zeng entregou alguns documentos para o protagonista, dizendo que o chefe Lin tinha adiantado alguns pagamentos, e que assim que tudo fosse reembolsado, o dinheiro seria devolvido a ele. Além disso, explicou que um novo contrato com o fornecedor ainda precisava ser assinado. O protagonista, que não é muito bom com números, não sabia bem o que fazer, mas lembrando que aquele dinheiro agora era dele, contra sua vontade, decidiu que precisava analisar tudo direito. Afinal, se desse certo, ele poderia finalmente ter a vida tranquila que sempre quis. Ele pediu para o gordo entregar os documentos, que prontamente obedeceu. Só que quando foi para a mesa do protagonista, a cena foi um choque. A mesa estava cheia de uma pilha enorme de documentos, e para piorar, tudo era só do último mês. O protagonista ficou boquiaberto, perguntando se ele realmente tinha acumulado tanta papelada assim. O gordo confirmou, dizendo que tinha até um pouco mais do que o esperado, e se ofereceu para ajudar a organizar aquela bagunça. Mesmo assim, o protagonista contou para Nel que desconfiava que poderia estar rolando algo estranho, e preferia confiar em si mesmo. Confuso, perguntou se precisava apenas comparar os dados com os pedidos de compra, e o gordo confirmou, incentivando a seguir em frente. Então, o protagonista saiu do escritório, com o gordo lembrando que,
Se precisasse de qualquer coisa, era só ligar. Depois, vimos Geuzonan sorrindo enquanto tomava uma xícara de chá e perguntava para o gordo como as coisas estavam indo. O que ele deixou claro é que o protagonista não confiava nele nem um pouco. E assim que falou isso, os dois caíram na risada, porque na real isso era até melhor para eles, principalmente pro gordo, que admitiu estar tranquilo agora, já que não precisaria assumir a culpa se algo desse errado. Quem ia se ferrar mesmo era o protagonista, porque todos os documentos que ele recebeu estavam cheios de erros. Geuzonan parabenizou o gordo, dizendo que ele tinha feito um bom trabalho. Com um sorriso maroto, destacou que a empresa já estava numa situação financeira complicada, e os colegas estavam super insatisfeitos. Se o protagonista desse algum vacilo num contrato importante, isso poderia derrubar tudo. Nem mesmo o chefe Lin conseguiria protegê-lo nessa. Ou seja, depois disso, o protagonista não teria chance de continuar na empresa. Geuzonan estava se divertindo só de pensar no estrago que faria quando soltasse o vídeo explícito que tinham gravado do protagonista. De repente, uma secretária apareceu dizendo que tinha gente procurando pelo Geus, eram as tais dicas. Quando ele viu quem era, ficou tranquilo, porque já conhecia os caras. A secretária, preocupada, perguntou se deveria chamar a polícia, mas ele mandou relaxar. Antes de os visitantes saírem, ele pediu para ela garantir que eles não chegassem perto demais. A secretária piscou para ele, prometendo ser super discreta. Aproveitando a deixa, Geuzonan puxou a secretária para uma conversa privada sobre o que estava tramando. Ela ficou curiosa, se perguntando como alguém como Geus tinha amigos tão estranhos. De repente, ouviu um grito dele perguntando para as dicas porque eles não estavam se falando e que várias coisas tinham acontecido, mas ele não quis contar. Só pediu que eles interpretassem pela reação dele. A secretária achou que Geus estava em perigo e quase foi ajudar, mas lembrou da ordem para não interromperem. Ficou perto o suficiente para ouvir uns barulhos esquisitos, e ficou meio envergonhada, sem acreditar que gente rica tinha gostos tão bizarros. Enquanto isso, o protagonista estava exausto do trabalho, quase pirando porque o orçamento total não batia com antes, e ele não conseguia encontrar o erro. Irritado, resolveu conferir tudo de novo. Foi aí que a Imperatriz gritou com ele, dizendo que se ele não comesse, ela não se importava, mas precisava dele. Ele sugeriu que pedisse comida para ele, já que ele ia ficar lá um tempão. Só que a Imperatriz nem ligou, avisando que se ele não dessesse para comer num minuto, ia ter problema depois, quando estivessem num restaurante. Ela tomou uma colherada da sopa e já estava cansada só de olhar para a comida, admitindo que não tinha muita disposição naquele momento. Não estava nada mal, e o protagonista ofereceu para a Imperatriz experimentar a massa com salsichas de porco, garantindo que era maravilhosa. Mas ela achou meio estranha e recusou na hora. O protagonista, surpreso, perguntou por que ela tinha saído de novo se já dominava a técnica de pedir comida por delivery. Ela comentou que talvez estava esperando ele ir embora, e aí ficou nervosa, engasgando com a comida. Com raiva, deixou claro que ele só fez isso porque não conseguia escolher entre tantas opções do cardápio. O protagonista só balançou a cabeça, querendo mudar de assunto. A Imperatriz perguntou como tinha sido o trabalho, e ele respondeu que alguns números não batiam com os anteriores. Claramente algo estranho. Ela sugeriu que talvez ele estivesse confundindo as coisas, mas o protagonista logo negou e apontou que o gordo Zeng não era muito confiável. Enquanto isso, comendo seu jantar, ele perguntou se ela não queria experimentar um pouco daquela massa. Antes que ela respondesse, um homem careca que também estava lá começou a gritar com o cozinheiro, acusando de ter dado a eles uma salsicha recheada. O sabor não era original. O protagonista, quase terminando de comer, reclamou: "Por que justo agora você fala isso?" A Imperatriz não entendeu o que ele quis dizer com recheio, e ele respondeu que era melhor nem saber. O cozinheiro se irritou com o careca que estava gritando, e os dois começaram a discutir alto. O protagonista, sério, levantou-se e foi até eles. Olhou para o cozinheiro com um olhar sombrio, tentando controlar a raiva, e perguntou se o que o careca dizia era verdade, já que a comida que ele pediu era exatamente aquela. Se fosse verdade, ele teria que receber uma indenização. O cozinheiro pediu para ele não se preocupar e garantiu que não tinha dado salsichas recheadas para eles. O protagonista perguntou por que ele tinha tanta certeza, e o cozinheiro confessou na frente de todos que as salsichas não eram feitas de carne, mas sim de feijão fermentado. Imediatamente, os clientes exigiram seu dinheiro de volta, e o protagonista voltou ao seu lugar. A Imperatriz comentou que, no mundo dela, uma falta de respeito dessas teria sido punida por justiça divina. Depois de terminar o jantar, ele admitiu que perdoaria tudo só porque a comida estava realmente boa. Com tudo o que aconteceu, uma lâmpada acendeu na cabeça do protagonista. Ele percebeu que o gordo Zeng estava trapaceando, misturando documentos falsos e de má qualidade.
No dia seguinte, vemos o protagonista trabalhando. O gordo se aproximou e perguntou se ele já tinha terminado de revisar os documentos. O protagonista, sorrindo, disse que já tinha assinado e enviado tudo para o fornecedor. O gordo ficou preocupado e gritou para todo mundo ouvir: "Parem tudo. Percebi que tem um erro no formulário do fornecedor." Ninguém entendeu direito o que significava esse erro, até que Geusona apontou o dedo para o protagonista e perguntou o que estava acontecendo. O protagonista se mexeu abruptamente na cadeira e acabou se machucando, preocupando o gordo Zeng, que perguntou se ele estava bem. Curioso, o protagonista quis ver o que mais iriam fazer. Geusona então explicou que os pagamentos da empresa já estavam apertados e mencionou que os bônus ainda não tinham sido pagos. Todos ali acreditavam que tinham perdido seus bônus. Geusona, tentando tirar proveito da pressão, exigiu que o protagonista desse uma explicação a todos. Tentando acalmar a situação, o protagonista explicou que os contratos enviados ao fornecedor usavam um novo formulário para evitar problemas com os preços. Geusona, olhando confuso para o gordo Zeng, perguntou o que ele queria dizer com "não há problemas." O protagonista então enviou os documentos para que pudessem verificar, e o gordo, incrédulo, viu que os números estavam corretos. Aproveitando a situação, o conspirador reclamou com o gordo, dizendo que sua negligência quase custou os bônus de todos, e pediu uma explicação. O gordo só se desculpou, dizendo que estava tão sobrecarregado com o trabalho que cometeu o erro, e agradeceu por o protagonista ter sido cuidadoso e evitado um grande prejuízo. Geusona, embora contrariado, reconheceu o protagonista por ter corrigido os erros do gordo. O protagonista, ajeitando a cadeira, ofereceu a Geus para que ele pudesse descansar, mas segurou-o firme pelos ombros, forçando-o a sentar, o que só causou mais dor. Ele explicou que havia algo mais que o intrigava: o dinheiro dos pagamentos e dos bônus estava em sua conta. Os funcionários, irritados, perguntaram a Geusona se ele realmente tinha os bônus, mas ele se fez de bobo, dizendo que não sabia de onde vinha aquele dinheiro. Ota falou, dizendo que não se importava com os títulos e que, se não fosse pelo seu pequeno investimento, nem se daria ao trabalho de apoiar aquela empresa. No fim, enquanto o encurralavam, ele acusou o gordo Zeng de tudo, afirmando que foi ele quem o obrigou a transferir o dinheiro. Parecia que a empresa estava mesmo em crise, e o plano era culpar o protagonista. Este comentou, meio irônico, como era bom ver seu amigo Geusona se arrepender e expor os verdadeiros covardes. Mas o furioso Geusona o amaldiçoou, desejando que um dia caísse em suas mãos. Cheios de raiva, os funcionários, armados com paus, teclados e tudo o que encontraram, cercaram o gordo Zeng. O protagonista os liberou para se vingarem com as próprias mãos, e eles partiram furiosos, reclamando que, por causa dele, teriam que passar uma semana comendo apenas arroz. O protagonista, já cansado, assistiu à surra. De repente, uma notificação no celular chamou sua atenção. Era uma mensagem da Imperatriz, avisando que estava com muita fome e lembrando que naquela noite haveria o jantar da família Lin. Do outro lado, na mansão da família Lin, Lin Vai, o homem que havia ordenado que não matassem o protagonista, estava sendo vestido por suas criadas, preparado para o jantar. De repente, uma garota apareceu para avisá-lo que os convidados já tinham chegado e que a festa estava prestes a começar. Voltando ao protagonista, ele acompanhava a Imperatriz e demonstrava surpresa, pois não esperava que o jantar da família Lin fosse tão bem preparado. Porém, a Imperatriz logo deixou claro que não concordava com ele. A família Lin realmente tem muita influência, e o que mais incomodava o protagonista era o fato de que eles nem sequer ofereciam refrigerante para ele. Lin Vai se aproximou e comentou que a avó dele estava preocupada, achando que ele não ia aparecer e que estava sendo meio indiferente com ela. O protagonista desviou o olhar, ficando meio confuso, e perguntou por que Lin Vai não dizia nada diretamente. Lin Vai então interrompeu, explicando de forma nervosa que o estado de saúde do chefe Lin não estava muito bom ultimamente, porque o impacto do acidente ainda não tinha passado completamente. Ling, por sua vez, fingia que não o conhecia. Ele se apresentou como assistente do chefe Lin e pediu para que continuassem dando apoio, oferecendo uma taça de vinho para a Imperatriz, avisando também que logo chegaria o jovem da família Pan, o Sr. Ma. Li e o Sr. Junho, do grupo Fan, estavam ali representando a família Lin, e a Imperatriz deveria cuidar bem deles enquanto Lin Vai se afastava. A Imperatriz perguntou quem era aquele homem, e o protagonista respondeu que era seu irmão, embora ela não soubesse se eles realmente tinham laços de sangue. Ele explicou que ele já cuidava das relações externas do grupo Lin, e que, com menos de 30 anos, já tinha muita responsabilidade. A empresa que o chefe Lin fundou era apenas uma das muitas subsidiárias do enorme grupo Lin, mas, para a Imperatriz, tudo isso não tinha muita importância. Ela achou o lugar meio entediante, dizendo que não gostava da atmosfera ali, mas surpreendeu a todos ao admitir que o vinho era bom,
tanto que tomou quase tudo de uma só vez, sem ligar para os avisos do protagonista. De repente, ela perguntou por que o licor era tão forte, e ele explicou que a tecnologia de destilação avançou muito desde os tempos antigos, o que fez o teor alcoólico aumentar bastante. A imperatriz então perguntou se não tinha refrigerante disponível, o que deixou o protagonista surpreso, prometendo que iria buscar para ela. Enquanto olhava ao redor, ele percebeu uma garota que estava servindo as bebidas e foi perguntar se havia refrigerante. Ela respondeu que não, deixando claro que os clientes só escolhiam bebidas de alta qualidade. Assim que o protagonista decidiu procurar outro lugar, a garota começou a conversar com um colega, deixando claro quanto ela odiava aquela situação. Um dos colegas comentou que era estranho ver um aldeão num jantar tão importante, e o outro sugeriu que ele não falasse tão alto, perguntando se ele não tinha medo de ofender pessoas importantes. Era estranho pensar que o protagonista poderia ser alguém importante, já que ele parecia apenas estar acompanhando o chefe Lin. Depois de ouvir alguns rumores sobre um possível casamento entre o chefe Lin e a família Pan, o protagonista finalmente entendeu o que estava acontecendo e o que sua chefe estava realmente procurando ali. A imperatriz se surpreendeu ao perceber que estava sentada ao lado de uma mesa onde um jovem, sorrindo, fez um comentário dizendo que quanto mais alto uma mulher sobe, menos ela vale. Outro rapaz estava sentado junto dele. Ela, então, respondeu que o comentário dele tinha sido inapropriado, sugerindo que continuassem bebendo. Mesmo contrariada, ela ouviu todas as bobagens que o jovem falava. Ele recomendou que o rapaz procurasse uma boa família agora que ainda tinha beleza, porque isso seria uma vantagem para a família Lin. Um outro cara, curioso, perguntou se ele tinha alguém em mente, e o jovem respondeu que não estava muito interessado no momento. Depois de ver a 10ª esposa do pai fugir levando seu dinheiro, ele virou para a imperatriz e comentou que o pai dele tinha só 60 anos e ainda podia ter mais 2 esposas. Ele disse que sempre falou para o pai não aceitar mulheres de classe baixa, mesmo que fossem bonitas demais. E, com um sorriso confiante, disse que alguém como ela só passava por esses padrões porque tinha um pouco do sangue da família Lin. Ele chegou a abraçá-la, o que deixou a imperatriz visivelmente desconfortável, e o protagonista percebeu isso na hora. Respirando fundo, ele pensou consigo mesmo que ali estavam pessoas muito influentes na cidade. Ele sabia que, se ofendesse alguém, poderia ser destruído num instante. Mas a imperatriz não tentou esconder a raiva que sentia. Ele, por sua vez, nem se importou e decidiu enfrentar aquelas pessoas importantes. Agarrando o jovem pelo pulso para tirá-lo de perto da imperatriz, o rapaz ficou chocado e gritou para que o soltassem. Outro homem pediu para alguém ir salvá-lo. A imperatriz, confusa, se perguntou o que o protagonista estava planejando e, com um sorriso, ficou satisfeita ao ver as reações que isso causava. O jovem exigiu que ele dissesse quem era e perguntou se ele estava louco. Com calma, o protagonista disse que só estava tentando ajudar, mas o rapaz não acreditou e avisou que, se ele não contasse a verdade, teria que lidar com ele. Sem se preocupar, o protagonista disse que sabia algumas coisas sobre ele. Ele explicou que tinha percebido que os nervos da mão direita do jovem estavam enrolados e resolveu ajudar para que a doença não piorasse. O jovem, apontando o dedo para ele, disse que isso era impossível, porque a família dele tinha médicos tradicionais. Então, chamou o guarda-costas e perguntou se ele não achava que deveria dar uma lição no protagonista. O guarda-costas concordou, dizendo que tinha várias coisas para ensinar ao protagonista. O verdadeiro chefe os apressou, dizendo que estava ficando entediado e mandou eles resolverem logo. O guarda-costas atacou, prometendo que o protagonista ia se arrepender de suas palavras e dizendo que ele parecia fraco, incapaz de se defender. Mas o protagonista, com reflexos rápidos, desviou do golpe como se fosse nada. Ele ainda conseguiu mencionar que sua técnica de soco não era das melhores, mas, mesmo assim, já foi o suficiente para derrubar o guarda-costas. Então, deu um tapa que deixou o jovem desacordado no chão. O jovem, tremendo, avisou que aquele era o guarda-costas pessoal do pai dele, um praticante de 3º nível, algo raro na cidade. Os outros, ao ouvirem, ficaram surpresos. Um lutador tão forte sendo derrotado tão fácil era algo inesperado. O protagonista, por conseguir impressionar os grandes nomes do mundo dos negócios, recebeu do sistema uma recompensa, um remédio rejuvenescedor, o que não era nada mal. Enquanto isso, o tio Lin perguntou, confuso, para Lin Wei o que estava acontecendo. Lin Wei explicou que o chefe Lin havia trazido um assistente que estava brigando com ele. O guarda-costas do jovem Pan e o tio Lin reclamaram, irritados, que o chefe Lin estava ficando cada vez mais indisciplinado. Yang Pan reclamou do tratamento que a família Lin dava aos convidados, e o tio Lin, todo submisso, pediu para ele se acalmar, prometendo uma explicação. Mas Yang Pan, indignado, sugeriu que esquecessem o casamento entre as famílias. Nesse momento,
A imperatriz se voltou para o protagonista, deixando claro que desconfiava dele. Sentia que ele estava se beneficiando de toda aquela confusão. O protagonista ficou surpreso com a percepção dela, mas decidiu não contar nada para o sistema. Ele disse que não suportava ver mulheres sendo insultadas, mas ela não acreditou e, olhando bem para ele, afirmou que tinha certeza de que ele estava escondendo algo. De repente, o tio Lin apontou o dedo para a imperatriz, gritando para ela não ser ingrata, já que a família Lin a criou, mesmo ela vindo de origens humildes. A imperatriz perguntou quem era aquele homem, e o protagonista deduziu que devia ser um dos membros mais antigos da família Lin. O tio Lin, repreendendo o protagonista por estar humilhando sua família da alta sociedade, ordenou que ele pedisse desculpas tanto para o jovem Pan quanto para o próprio protagonista. Temendo que a imperatriz fizesse algo pior, o tio pediu que ela deixasse a situação com ele, mas ela ignorou o pedido e perguntou se eles realmente se achavam nobres e elegantes, deixando claro que, para ela, eram só pessoas sem virtude, que buscavam fama vazia, usando truques para enganar seus ancestrais e descendentes. Ela ainda disse que eles se gabavam de ter cuidado dela, mas, na verdade, só a queriam como aliada da família Pan. Deixando todos sem palavras, perguntou se estava errada em tudo que disse, e para encerrar, recomendou que, em vez de esperarem desculpas, se preocupassem em salvar seus túmulos. Parecia que ela já não tinha mais o que fazer, e a humilhação para o tio Lin foi tão grande que ele caiu no chão, cuspindo sangue. O protagonista também ficou surpreso, não esperava que ela fosse tão afiada nas palavras. O tio tentou se levantar, dizendo que o que ela estava fazendo ultrapassava sua paciência, mas ela, nem dando atenção, perguntou se ele não tinha mais nada para falar, porque já tinha que ir. Quando o tio avisou que tudo que ela tinha seria tirado e que ela seria expulsa da família Lin, um homem interveio, pedindo que esperassem. Virando-se para a imperatriz com respeito, perguntou se ele poderia ter a honra de quando conheceram. Quase todo mundo ficou curioso para saber quem era seu professor, porque para ter aquele talento, ele tinha que ser alguém especial. O protagonista comentou que o mundo marcial é cheio de nuances e diversidade, e que não era algo que ele quisesse entrar em detalhes sobre sua vida pessoal. Foi aí que Lin Wei entrou na conversa, sorrindo e dizendo que seria ótimo se ele contasse quem era seu professor, porque assim eles poderiam se ajudar mutuamente. O protagonista explicou que não era que ele não quisesse contar, mas que na verdade nunca teve um professor formal. Tudo o que ele podia dizer era que teve a sorte de receber alguns conselhos de um especialista numa língua que ele entende. Pediu para que não se preocupassem, porque aquela noite não era para falar de negócios. Ele também percebeu que a relação da imperatriz com Lia não era tão simples assim. Avisou que, em todos aqueles anos, ela nunca trouxe ninguém, e admitiu que isso incomodava um pouco, mas se acalmou ao ver que ela cuidava bem da irmã dela. Quem ouviu aquilo murmurou que Lin Wei era mesmo desprezível, porque pouco tempo atrás ele queria casar a imperatriz com a família Pan, e agora estava tentando consertar tudo. Com mais um compromisso para resolver, a imperatriz, cansada da conversa, pediu para o protagonista se apressar para que pudessem ir embora. Eles saíram juntos, enquanto Lin Wei se despedia educadamente. A loira que estava por ali se aproximou do protagonista para avisar que estava recebendo uma ligação, mas logo ficou assustada quando a imperatriz a chamou com raiva, perguntando o que ela queria. A loira recebeu a ordem de trazer 5 caixas de refrigerante, o que a deixou confusa. Ao perceber a reação dela, o protagonista olhou para ela, deixando claro que aquilo não afetaria só a casa dela, mas todas as propriedades da família Lin. Lin Wei, intrigado, perguntou o que tinha acontecido. A imperatriz olhou para a loira com desgosto e recomendou que ele perguntasse a ela, destacando que um simples criado não devia ousar falar sobre os convidados. O protagonista sorriu, surpreso por conseguir ouvir a imperatriz chamando Lin Wei de pobre. Desprezando a loira, ele avisou que se ela não parasse de falar dele, ele iria agir. A loira, claramente irritada, disse que o que lhe pediram foi para que ela não se incomodasse em ficar com a família Lin, e que simplesmente sentia que aquilo só iria piorar para ela. Mais tarde, o protagonista e a imperatriz foram comer em uma barraca de rua. Ele comentou o quanto estava satisfeito e disse que não há nada melhor do que um lanche tarde da noite. A imperatriz, segurando seu refrigerante já meio velho, mostrou que estava feliz, mas mencionou que se estivesse gelado, seria ainda melhor. O protagonista então ofereceu uma cerveja, garantindo que combinava perfeitamente com comida de rua. A curiosa imperatriz aceitou a cerveja, e ele avisou que era uma bebida fermentada, bem diferente do que ela estava acostumada. Ela experimentou um pouco e comentou que a diferença para o licor do mundo dela era grande. Ele se perguntou por que a cerveja parecia um pouco com refrigerante, mas mesmo assim, seu favorito ainda era o refrigerante e ele não trocaria aquilo por nada. Enquanto se preparava para beber a cerveja, pensou que beber direto era como um beijo indireto, então foi procurar um canudo para evitar isso. Enquanto isso,
a Imperatriz percebeu que alguns caras estavam assediando uma garota, encurralando ela e exigindo dinheiro que a família dela devia. Eles ainda sugeriram que ela fosse entretê-los. A Imperatriz assistia a tudo com um olhar cheio de desprezo. A garota, assustada, recusou ir com eles, mas os caras insistiam, dizendo que era o melhor jeito para ela se livrar da dívida. De repente, um menino tímido se aproximou, dizendo que aquilo não estava certo. Mas os rapazes logo gritaram para ele voltar para onde veio, e, com medo, ele obedeceu. A Imperatriz, ignorando toda a confusão, começou a beber sua cerveja. Enquanto isso, os caras seguravam a garota, que resistia. O que parecia ser o chefe sorriu maliciosamente e disse que ela ia obedecer, mesmo sem querer. Mandou os outros ajudarem a carregá-la. Um sujeito de camiseta roxa ainda aconselhou a garota a se comportar e a só tomar um gole com eles. De repente, uma garrafa de cerveja caiu no rosto do chefe. Ele caiu no chão, confuso, e perguntou quem tinha jogado aquilo. Claro que foi a Imperatriz, que respondeu sarcasticamente se eles não tinham dito que queriam beber, chamando aquilo de um presentinho. Furiosos, os caras partiram para cima dela, gritando insultos, mas a Imperatriz não se intimidou. Ela avisou que a única que iria se arrepender era ela, e, minutos depois, eles estavam todos no chão, pedindo socorro, gritando que era um monstro. Enquanto isso, a Imperatriz continuava relaxada, comendo, e pisoteava o chefe. Pediu para ele não sair, porque ainda tinham que beber, e ele, desesperado, chorava e gritava que queria se entregar para a polícia. Nesse momento, o protagonista chegou e perguntou à Imperatriz o que tinha feito os caras ficarem tão bravos. Ela respondeu que só estava dando uma bronca neles. A garota que estava sendo intimidada explicou que, na verdade, a Imperatriz estava salvando ela, porque os caras eram agiotas que não paravam de importunar. Atrás deles, o dono do bar de rua apareceu exigindo o dinheiro dele. De repente, a polícia chegou. O protagonista ficou preocupado, virou para a garota e perguntou se ela podia repetir para os policiais o que estava acontecendo. Mas, com medo de represálias, ela preferiu não falar nada e fugiu, pedindo desculpas para a Imperatriz. O protagonista recomendou que eles fossem embora rápido, mas a Imperatriz explicou que não era tão simples assim. Todo mundo ia achar que ela era culpada. Os policiais já estavam chegando, então eles a agarraram pelo braço. Percebendo que ser honesto não ia ajudar, o protagonista fugiu, deixando o pobre homem sem um centavo. Mais tarde, numa ponte, enquanto recuperava o fôlego, o protagonista comentou que era um alívio não ter pulado as artes marciais, porque, se não fosse assim, aqueles poucos metros de corrida o teriam deixado bem cansado. Ele também percebeu que a Imperatriz não era má, e a aconselhou a ser mais cuidadosa. Isso fez ela lembrar de algumas coisas do passado. Ela explicou que, nesse mundo, falsas acusações eram usadas para destruir reputações. Os rumores sempre misturavam um pouco de verdade com mentira, mas pelo jeito que ela agia, estava claro que não se importava. Ela não gostava de se explicar, então avisou que, se ele não se controlar, podia acabar virando um vilão que ameaça o mundo. A Imperatriz olhou para o céu e disse que não ligava de ser odiada, que não precisava ser querida pelos outros. Mas o protagonista, cheio de confiança, respondeu que, a partir daquele momento, faria tudo o que ela mandasse, e prometeu que faria o possível para que ela não tivesse problemas. De repente, a Imperatriz se jogou nele, flertando descaradamente. Perguntou se ele queria ir com ela para o mundo dela, e ele ficou nervoso, sem entender o que estava acontecendo, achando que ela não era realmente Imperatriz, e no fim, ele estava certo. Ela acariciou sua bochecha e deixou claro que não era aquela Imperatriz antiquada, pedindo para ele chamá-la de King Yan. Mais tarde, chegando no apartamento do protagonista, ele percebeu que a amiga gordinha não estava lá, mas, no sofá, havia uma loira, que logo se revelou uma namorada falsa. Ele reclamou que o amigo não tinha guardado a boneca, e saiu para escondê-la. Pouco depois, ele pediu para King Yan contar o que estava acontecendo. Ela revelou que era um espírito preso em um artefato, nada a ver com a Imperatriz, que chamavam de bruxa. Ela explicou que estava suprimida dentro da Imperatriz há centenas de anos, e agora que a Imperatriz tinha se embriagado, ela podia finalmente ver a luz do dia. Ela se acomodou nas pernas do protagonista, que ficou todo vermelho, e pediu um tempo para assimilar aquilo. King Yan prometeu que, se ele a libertasse, estaria disposta a passar todo o seu conhecimento para ele. Ela sabia muito mais que a Imperatriz, que era antiquada e inexperiente. O protagonista, meio confuso, quis saber o que ela queria. King Yan explicou que ele precisava infundir sua energia espiritual para desfazer um selo de 3 camadas, e que ela iria ensiná-lo mentalmente a fazer isso. Ela avisou que o selo não poderia ser completamente quebrado por enquanto, mas que a limitação iria diminuir bastante.
O protagonista, tentando acalmar a situação, prometeu que tentaria, e disse que não precisava de recompensa, porque para ele o importante era ajudar. Ela pediu para ele relaxar o corpo e fechar os olhos. Quando ele levou a mão até o selo, em vez de infundir energia, ele acabou batendo nela e a deixou inconsciente, e ficou ali pensando no que tinha acabado de fazer. Enquanto isso, do lado de fora da casa da família Wang, Lin Wei e mais 2 caras esperavam. A irmã de Xiao Tu, Lini, saiu para avisar que o Sr. Wang não poderia ir ao jantar. Lin Wei respondeu educadamente que eles não estavam ali para reclamar. Ele explicou que o jantar daquela noite era para receber o Sr. Wang, que tinha acabado de chegar à cidade de Xi'an, e que estavam preocupados com ele porque era estranho ele não poder aparecer. Lin Wei garantiu que o Sr. Wang estava bem, mas tiveram um contratempo. A neta dele tinha acabado de voltar e fechou a porta na cara dele, sem querer ouvir a mensagem que Lin Wei tinha para o Sr. Wang. Lin Wei ficou frustrado enquanto algumas pessoas começaram a reclamar que a família Wang estava se achando demais, como se fossem superiores aos outros. Mas Ling Wei logo pediu para que todo mundo se acalmasse, lembrando que a presença do Sr. Wang na cidade era uma vantagem para eles, já que ele tinha uma boa reputação. Mesmo na capital, ou até em Xi'an, ninguém das seitas de artes marciais teria coragem de causar problemas para ele. Por isso, o mais importante era que eles construíssem um bom relacionamento com a família Wang. Enquanto isso, Ling avisou que os visitantes já tinham chegado. O Sr. Wang agradeceu e, com um sorriso no rosto, disse que não se importava de conversar com eles agora que sua neta favorita estava de volta. Xiao apareceu carregando alguns baldes cheios de água, e Warrior perguntou, meio desconfiada, se ela realmente era a neta favorita do Sr. Wang, porque, se fosse, ele não teria castigado ela daquela forma. O Sr. Wang ficou bravo e respondeu que ela era totalmente culpada, porque era uma vergonha perder para uma garota tão nova. E, para piorar, ele ainda aumentou o castigo em mais 3.000 repetições. Isso fez Akuto começar a chorar, mas ela tentou se justificar, dizendo que o protagonista era realmente impressionante e que ela teria certeza disso quando o encontrasse de novo. Depois, no apartamento do protagonista, a Imperatriz confessou que não esperava que aquele dia fosse tão intenso. Ele falou que era graças ao álcool moderno que ela conseguiu aguentar. Quando ela olhou no espelho, percebeu que tinha um hematoma no rosto. Curiosa, perguntou o que tinha acontecido com ele, e ele, fingindo que não sabia, respondeu que talvez tivesse se machucado em algum lugar. Ele ofereceu um copo de leite para ajudar a Imperatriz a se recuperar e comentou que não esperava que ela tivesse tanta resistência assim. Quando ela pediu para ele ficar quieto, ele se desculpou, dizendo que fazia tempo que não tinha um corpo físico de verdade. Enquanto ela bebia o leite, o protagonista resolveu perguntar sobre uma tal segunda personalidade dela chamada King Nang. Isso fez ela cuspir o leite na hora, claramente irritada. Ela perguntou se ele tinha ido falar com King Nang, e ele confirmou, dizendo que contou para ela que era o espírito de um artefato preso dentro do corpo da Imperatriz. Então, perguntou o que exatamente isso significava. Ela explicou que, sim, King Nang era o espírito de um artefato que aprisionava a Imperatriz. Quando um artefato se une a um espírito, seu poder cresce 10 vezes mais. O protagonista ficou surpreso e quis saber como eles conseguiam esses espíritos. Ela contou que o processo envolvia extrair os ossos e a medula de pessoas vivas, separando o espírito do corpo. Depois, ela perguntou se ele se arrependia de não ter salvo King Nang. O protagonista, tranquilo, explicou que não achava que tinha errado na decisão. Isso deixou a Imperatriz confusa, e ela perguntou por quê. Ele respondeu, com segurança, que ajudando King Nang ele tinha certeza de que ela não queria sua morte, diferente da outra, que podia ter intenções muito piores com ele. Ela ficou surpresa com a esperteza dele e confessou que, se ele tivesse libertado King Nang, ela provavelmente teria matado ele. O protagonista percebeu a expressão dela e ficou desconfiado, imaginando do que exatamente ela estava falando e porque sentia que ela estava escondendo alguma coisa. Então, ela reclamou de uma dor forte no ombro, achando que alguém tinha batido nela. Ele improvisou dizendo que talvez fosse por causa de passar muito tempo no telefone e ofereceu uma massagem para ajudar. Mas, justo nesse momento, apareceu um homem gordo com sacos de comida. Ele comentou que o protagonista estava sempre fazendo hora extra e perguntou se ele queria comer alguma coisa. Ao ver a Imperatriz, o homem ficou surpreso e até corou, impressionado com a beleza dela. Ele disse que já tinha comido e logo saiu para deixar os dois sozinhos, mas antes de ir embora, reclamou que o protagonista estava planejando fazer coisas suspeitas na frente da sua amada Vivian. Ele havia avisado para ele cuidar da namorada, mas ele não fez isso. Mesmo assim, ele se justificou dizendo que a namorada também tinha o direito de estar no quarto. Enquanto os dois discutiam,
A imperatriz estava distraída comendo um bolo que tinha chamado muito sua atenção. O homem gordo, surpreso, percebeu que o protagonista tinha trazido a chefe Lin junto, e contou que ela tinha se embriagado durante um jantar, então ele a levou para lá para ela se recuperar. Ele ofereceu mais bolos para a imperatriz e foi até uma gaveta procurar algo, pedindo para que ela esperasse, o que deixou o protagonista curioso. Para a surpresa dele, o homem gordo tirou de uma sacola algo que parecia estar podre. O protagonista rapidamente reagiu, impedindo que ele oferecesse aquilo e mandando que ele fosse buscar uns biscoitos que estavam escondidos nas meias sujas dele. O homem argumentou que os biscoitos estavam limpos, e ofereceu um para a imperatriz, que, olhando para eles, comentou que achava aqueles biscoitos estranhamente familiares. Depois de um tempo, o homem gordo se ajoelhou, implorando para que a imperatriz o ajudasse a conseguir ingressos para ver um influenciador muito famoso. Ela respondeu que ele tinha sido contratado pela família Lin, e o protagonista lembrou que da última vez a imperatriz gastou uma fortuna com um streamer que acabou morando com seu fã número 1, e no fim das contas ficou na pior. Naquele instante, misturando lágrimas com o arroz que estava comendo, o homem garantiu que agora era diferente, que estava apoiando a influenciadora de forma genuína, sem interesses, e que fazia tudo isso por pura admiração. O protagonista, porém, não acreditou nada e disse que conhecia bem ele. Mas, quando viu uma foto da influenciadora, algo estranho fez sua opinião mudar. Ele pediu para o homem gordo não se preocupar, pois, como bom amigo, iria ajudá-lo a conseguir o ingresso, custasse o que custasse. Enquanto isso, a imperatriz estava escrevendo alguns talismãs, e o homem gordo perguntou se aquilo era algum tipo de hobby estranho de desenhar símbolos. Ela respondeu que tinha ido brincar numa montanha e agora se achava taoísta, e recomendou que ele deixasse continuar. Enquanto lavava as meias, a imperatriz deu um dos talismãs ao protagonista, dizendo para ele espalhar pela casa e infundir com sua energia interna. O homem, confuso, perguntou o que era aquilo, e ela explicou que era um arranjo simples para reunir energia, algo que seria muito útil para ela, já que estava prestes a avançar no cultivo. O protagonista, preocupado com possíveis punições celestiais, sugeriu que ela o acompanhasse, mas a imperatriz, franzindo a testa, deixou claro que ele ainda não tinha nível suficiente para sofrer punições dos céus. Ela avisou que passaria aqueles dias cultivando, então deu a ele a liberdade para se divertir, e ele já planejava aproveitar esse tempo para ver a influenciadora bonita que o homem gordo havia mostrado. No dia seguinte, o evento aconteceu numa rua, e o protagonista estava lá com o homem gordo e outro sujeito chamado Gordo Zen, que entregava os ingressos para eles. O chefe Lin tinha se separado, e o protagonista explicou que ela teve um compromisso de última hora. Assim que o Gordo Zen foi embora, o homem gordo declarou que o protagonista era como um irmão para ele, pois não só conseguiu os ingressos, como ainda garantiu que eles estariam na primeira fila. Curioso, o protagonista perguntou por que o evento estava acontecendo na rua, e o homem explicou que era para promover o desenvolvimento harmonioso da cidade. O influenciador Yannian tinha sido especialmente convidado para ser capitã da polícia urbana por um dia, como parte dessa promoção. Ela cumprimentou todos, agradeceu o apoio que recebeu. O público comentava que, se uma força policial urbana fosse mesmo assim, se deixaria prender com muito mais frequência. O homem gordo falou animado para o protagonista que Janjan era realmente bonita. Ele concordou, mas logo acrescentou que uma mulher não deveria se apoiar só na aparência. E, claro, Yannian ouviu isso, o que não lhe agradou nada. Um homem obeso subiu ao palco, e Yannian disse que não bastava apoiar só os vendedores, eles tinham que construir uma cidade melhor juntos. Tirou os saltos e avisou que quem não ouvisse os conselhos dela seria punido. Então começou a pisar em um homem que estava no chão. O público, principalmente o homem gordo, queria ser punido por ela. O homem no palco sorriu maliciosamente, segurando a perna de Yannian, dizendo que ela não podia mais escapar e que ia fazer algo com ela que precisava ser censurado. Yannian ficou perplexa, pensando que aquele homem também devia ser ator. O protagonista, vendo a situação, cutucou o amigo gordo para aproveitar a chance e salvar sua garota. Ele partiu para cima do homem, começando a bater rápido. A multidão logo avançou para ajudar, querendo defender Yannian de quem ousasse tocá-la. Enquanto isso, ela ignorava todos e se aproximou do protagonista, apertando sua mão. Quando ele tentou soltar Yannian, não conseguiu. Ela olhou para ele com desprezo e perguntou, de forma sarcástica, se o aperto dela era mais forte do que ele imaginava. O homem ficou surpreso e pediu para ela explicar o porquê daquela atitude, já que não tinham problemas entre eles. Foi então que ele entendeu o que ela quis dizer quando falou que ele ouviu tudo o que ela tinha dito antes. Janjan sorriu confiante, dizendo que tinha certeza de que ele conseguiria lidar com aquilo. Sem perder tempo, o protagonista começou a correr para salvar sua vida, pedindo que todo mundo se acalmasse,
e declarou que a garota que eles admiravam na verdade era uma mulher má que controlava a mente das pessoas. Depois de um tempo correndo, já exausto daquela maratona, apareceu o cara de óculos que o protagonista tinha visto antes, procurando por ele. Pensando que ele era um seguidor de Yanya, o protagonista explicou que ela era a vilã. Mas o cara de óculos não quis conversa e atacou com sua espada. O protagonista desviou e perguntou quem diabos ele era. O homem o chamou de pirralho e disse que matou os amigos dele, porque eles poderiam ter se salvado dos ataques. O nome dele era Aero, e o protagonista percebeu pela aura que ele era o mesmo que os atacou na floresta. Usando uma técnica de passo instantâneo, Aero apareceu rapidamente atrás dele, mas o protagonista contra-atacou com um gancho de direita. Com a esfera negra, ele avisou o cara de óculos que era inútil tentar se levantar tão rápido. De repente, 2 outros caras surgiram, prontos para atacar o protagonista ao mesmo tempo, sem se importar que no final teriam que dividir a recompensa. O protagonista estava em apuros. Era difícil enfrentar 3 ao mesmo tempo. Para piorar, seu amigo gordo apareceu e, sem entender a situação, perguntou se da próxima vez ele poderia jogar algo em direção a Yanya. Enquanto observava as expressões dos inimigos, ele se perguntou se tinha chegado no momento ruim, e aparentemente sim, porque logo foi atacado, implorando por ajuda, gritando que não podia morrer pois ainda não tinha continuado a linhagem da família. O protagonista acertou o careca do homem e resmungou que agora teria que cuidar de mais um. Ele disse para o gordo correr, porque aquele cara era problema. Os outros não hesitaram e atacaram juntos, deixando claro que nenhum deles escaparia. De repente, uma fumaça se espalhou, confundindo um dos inimigos que acabou dando uma joelhada no próprio parceiro. Olhando ao redor, perceberam que o lugar estava calmo e o gordo não parecia mais irritado. Enquanto isso, Yanya, usando uma máscara, puxou a mão do protagonista e o gordo Lee corria para lá. Eles pararam quando chegaram a um lugar cheio de gente, recuperando o fôlego. Janjan tirou a máscara e comentou que aqueles caras do esquadrão marcial não eram tão arrogantes para segui-los até ali. O homem gordo, deitado no chão, murmurou que ainda não podia acreditar que tinha sido salvo pela sua deusa Yanya. O protagonista apareceu na frente dela, chamando-a de heroína e agradecendo por ter salvado todos. Mas Yanya pediu para que ele não espalhasse esse título, dizendo que eles não tinham mais rancores e que agora estavam quites. Ele corou ao ouvir isso, se perguntando como pôde, nem que por um momento, pensar que ela fosse um demônio controlador de mentes. De repente, Janjan se aproximou e perguntou se podia falar com ele. Confuso, o protagonista quis saber o que ela queria dizer. Ela brincou que eram as batidas do coração dele, porque ele tinha sido salvo por uma garota tão bonita, discreta e gentil, que não espera nada em troca. Segar, o amigo gordo, pensou que ela era perfeita para ser sua futura esposa, mas o protagonista, ouvindo aquilo, voltou a achar que ela era um demônio que brincava com corações e mentes. Mais tarde, no parque, o protagonista, curioso, perguntou a Yanya por que ela não tinha contra-atacado no palco, já que era uma garota muito habilidosa. Ela explicou que era uma questão da empresa. Se ela não projetasse uma imagem vulnerável, não conseguiriam enganar o público. Piscar para ele, ela destacou que era a única forma de ser alguém que todos querem proteger. O protagonista suspirou, sentindo pena do amigo gordo que não sabia que estava sendo manipulado. Mudando de assunto, pediu para Yanya contar mais sobre o esquadrão marcial, o que a deixou surpresa, porque achou estranho ele não saber. Então, ele explicou que o esquadrão marcial era basicamente uma organização de assassinos formada por guerreiros, conhecidos no submundo pela alta taxa de sucesso em missões. Até magnatas e celebridades não conseguem escapar deles. Antes de continuar, Janjan pediu que ele comprasse ingressos para seus eventos, mas o protagonista recusou terminantemente, preferindo investigar por conta própria. Ela então pediu para ele não fazer isso e ofereceu um desconto de 20%. Vemos então o protagonista caminhando, refletindo sobre as informações de Yanya, e decidindo que precisava melhorar ainda mais suas habilidades. Ele ligou para a Imperatriz para perguntar como conseguir um jade espiritual. Ela respondeu que ele precisava ir a um lugar que vendia jade e que, ao infundir energia espiritual, ele poderia sentir quais eram verdadeiras antes de comprar. Quando ele tentou perguntar mais coisas, a Imperatriz desligou, dizendo que ele precisava continuar treinando, deixando o protagonista confuso. De repente, o sistema o recompensou por ter surpreendido os caras do esquadrão marcial, concedendo-lhe uma técnica de transparência corporal. Ele não entendeu direito no começo, mas teve uma ideia do que aquilo poderia significar. Aproveitando que uma jovem estava por perto, ele tentou usar a técnica nela, mas não saiu como esperado. Entediado, pensou que talvez o sistema quisesse que ele fosse médico ortopedista. No mercado de antiguidades, o protagonista ficou surpreso com a sensação incrível de obter energia espiritual sem pagar.
Quando você se infunde com essa energia, o jade devolve ainda mais poder. O vendedor, vendo a expressão estranha do protagonista, pediu que ele fosse embora se não fosse comprar nada. Curioso, ele perguntou o preço do jade. O vendedor, agora sorrindo, disse que era 2 milhões. O protagonista, sabendo que era um golpe, saiu para dar uma volta. O vendedor, irritado, o chamou de esquisito e gritou que não queria mais vê-lo por ali. De repente, Kotu, que estava com o avô, percebeu o protagonista e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu que estava procurando um jade. Coincidentemente, Kotu também estava procurando por jade, e ela disse ao Sr. Wang que o protagonista era justamente o garoto de quem ela tinha falado antes, reforçando que perder para ele não era motivo de vergonha. O protagonista cumprimentou o senhor, dizendo que era um prazer conhecê-lo, e perguntou diretamente se ele gostaria de lutar com ele, já que ouvirá de Kotu que ele era habilidoso em combate. O Sr. Wang respondeu com um sinal positivo, aceitando o desafio. A curiosidade venceu o protagonista, e Kotu convidou para visitá-lo, despedindo-se em seguida, o que ele aceitou cordialmente. Mas, quando o Sr. Wang passou por ele, chamou-o de menino bobo e lhe deu um soco. O protagonista se esquivou calmamente, sorrindo, e repreendeu o velho, dizendo que, na idade dele, não deveria tentar enganá-lo. Preocupado, perguntou ao avô o que estava fazendo, e ele respondeu que estava se preparando para uma luta de verdade. Ele declarou que não queria que um garoto roubasse a admiração da filha, garantindo ao protagonista que ainda era o chefe. Começaram então a trocar vários golpes, enquanto Kotu pedia ao avô que não levasse aquilo tão a sério. Mas o protagonista apoiava o Sr. Wang, pois entendia que aquela batalha representava a dignidade de um homem. Durante a luta, o senhor reconheceu que o protagonista tinha talento, mas o alertou que ele ainda não estaria pronto para conquistar a admiração da neta. Alarmada, Kotu percebeu que o avô estava entrando em um estado preocupante e saiu para buscar Lini para detê-lo. O Sr. Wang atacou com a técnica do punho de fogo, um golpe que a protagonista conseguiu resistir. Vendo que o velho era difícil de enfrentar, o protagonista perguntou se não havia uma forma de contra-atacar. Logo lembrou da técnica de transparência corporal, então usou primeiro seu punho celestial, lançando o Sr. Wang para trás vários metros instantaneamente. Depois, combinou bem as técnicas e foi recompensado pelo sistema com uma nova habilidade chamada Punho da Transparência. Ele avançou em direção ao Sr. Wang, dizendo que agora era sua vez de contra-atacar. O senhor respondeu sorrindo que eles resolveriam aquilo com um golpe. O protagonista percebeu que o ponto fraco do Sr. Wang era um ferimento no ombro, prestes a explodir, mas por algum motivo não conseguia acertar o punho nele. Brincando, perguntou se ele estava ficando sem energia e terminou a luta com um forte golpe no estômago, deixando o Sr. Wang inconsciente no chão. Enquanto mencionava que ainda precisava treinar mais, alguns minutos depois ele recuperou a consciência e percebeu alguém conhecido por perto. A imperatriz apareceu, comentando sarcasticamente que não sabia que ele tinha o estranho hábito de dormir na rua. Envergonhado, o protagonista perguntou por que ela estava ali. Ela respondeu que veio verificar se os rumores de que havia um forno de refino perto dele eram verdadeiros. Começou a desabotoar a camisa do protagonista, explicando que só estava conferindo se ele tinha ferimentos internos. Pelo que viu, deduziu que o sujeito com quem ele tinha lutado provavelmente estava entre os melhores da cidade. Ela o aconselhou a aprender a lição e não procurar brigas a menos que estivesse forte o suficiente. O protagonista se justificou dizendo que foi forçado a lutar. Ele lembrou do ferimento no ombro do Sr. Wang durante a luta e que tinha pensado em atacá-lo ali, mas optou por não dar o golpe, pois se machucasse o senhor, arruinaria sua reputação. Percebeu que a imperatriz parecia preocupada com ele e ela perguntou se ele queria caminhar com ela. Ele tentou, mas ela o empurrou, acusando de querer tocá-la com as mãos sujas. Enquanto isso, o Sr. Wang observava e se lembrava da luta. Ele admitiu que o protagonista tinha bastante talento, mas ainda achava que o golpe que ele lançou no final era bastante perigoso. Apesar de tudo, o que realmente importava para ele era a vitória, mas a dor no ombro voltou com força. Ele se perguntava como aquilo tinha acontecido, quando percebeu que Xiao estava ali. A temida Lini estava preocupada, escolhendo fingir que desmaiava para evitar problemas. Enquanto isso, Geuzona estava acompanhado por uma garota chamada Lu Yun, que era um pouco acima do peso. Ela demonstrava muita alegria ao vê-lo e o abraçava com força. Ele garantiu que o encontro da próxima semana seria inesquecível, algo realmente deslumbrante. Geuzona apenas concordou, mas por dentro ele detestava estar com ela. Fazia aquilo apenas porque queria que Lu Yun ajudasse a se vingar do protagonista, já que Lu Yun quase havia tentado se enforcar. Então, surgiu um jade imperial verde, e alguém parabenizou o protagonista cordialmente por tê-lo conquistado. Junto com o jade vermelho que ele havia aberto antes,
Isso deixou todos surpresos, duvidando se aquilo não era algum tipo de truque. O protagonista, sorrindo, comentou que preferia apostar nas pedras para pagar por um jade já descoberto. Foi então revelado que ele havia conseguido os jades graças à sua técnica de transparência corporal. Ele perguntou à imperatriz se aquilo era suficiente, e ela confirmou que sim. Com o jade imperial verde em mãos, ele ofereceu para a imperatriz usar como colar, dizendo que combinava com ela. Isso a fez corar, mas logo ela zombou, dizendo que não usava esse tipo de coisa. A protagonista, confusa, perguntou se no mundo deles não existia o costume de se arrumar. A imperatriz respondeu de forma direta que não era isso, mas que nunca usava produtos de baixa qualidade, com tantas impurezas. A protagonista, incrédula, chegou a acusá-la de se achar importante demais por causa disso. Nesse momento, Jesus Saonan se aproximou de Lu Yun, perguntando o motivo daquela confusão toda. O vendedor, animado, disse que haviam encontrado uma verdadeira joia em sua loja, algo difícil de acreditar para Jesus. Jesus Saonan e o vendedor se voltaram para o protagonista para agradecê-lo, dizendo que conseguir algo assim era bom para a reputação do mercado. Quando Jesus Saonan viu o protagonista, ficou irritado porque ele havia estragado seus planos novamente. Ele queria dar um jade para sua namorada, Lu Yun, mas agora não conseguiria mais. Enquanto isso, o protagonista pegou seu colar, pensando que qualquer um dos dois valia mais, e perguntou a Jesus Saonan se ele o conhecia. Ele respondeu que era ele quem sempre o incomodava. Então, Lu Yun aproveitou para ameaçá-lo, dizendo que ele teve azar de encontrá-la, e apontando o dedo, avisou que, se soubesse o que era bom para ele, deveria entregar o jade e pedir desculpas a Jesus Saonan. O protagonista, no entanto, zombou da situação, comentando que não esperava que precisasse de dinheiro para bajular alguém. Virando-se para Lu Yun, ele disse que sempre respeitava os mais velhos e cuidava dos mais jovens, e que se ela quisesse o jade, teria que lhe pagar 1 milhão de yuans. Ela, irritada, o chamou de estranho fedorento, perguntando se ele não sabia quem ela era. De repente, algumas pessoas apareceram atrás dela, com a intenção de matar o protagonista, mas desistiram. Jesus, perplexo, observava tudo da primeira fila, apavorado, e perguntou o que ele iria fazer. O protagonista, sorrindo, usou sua técnica de transparência corporal, dizendo que não via direito e perguntou se ele estava com dificuldade para ir ao banheiro. Jesus lembrou, com dor, que depois do que aconteceu com a ponta, sentiu seu estômago frouxo e foi ao médico. Nos últimos dias, ele estava constipado, mas deixou claro que aquilo não tinha nada a ver com o protagonista. Enquanto passava ao lado dele, deu-lhe uma leve batida na barriga e aconselhou que a fluidez era melhor que a obstrução. Isso deixou o protagonista confuso, que se despediu educadamente. Sem entender direito o que havia acabado de fazer, perguntou ao protagonista o que ele estava fazendo. Ele respondeu sorrindo que só estava dando uma pequena ajuda. A cena terminou com Jesus Saonan com uma expressão intensa, começando a se mexer. Ele se contorcia de dor, e Lu Yun, preocupada, perguntou se ele estava bem. Mas ele não conseguiu aguentar e pediu que ela não chegasse perto.